Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E no episódio de hoje eu conversei com a Gláucia Lauleta, sócia do tributário do Matos Filho. Eu venho acompanhando a Gláucia à distância há muito tempo, porque ela publica bastante conteúdo bacana no LinkedIn, sempre ouvi falar super bem dela e exatamente por isso que eu queria chamá-la aqui no Vendendo Valor. Ela tem 36 anos de Matos Filho. A gente conversou sobre como é que foi essa trajetória dela de 36 anos num escritório que é uma das maiores referências no Brasil e na América Latina. A gente conversou sobre desenvolvimento de negócios, como foi para ela, foi uma virada de chave, essa postura, essa mentalidade de sócia, o que ela mais ouve durante as mentorias dela, a importância de sucessão. Falamos também sobre incentivos, remuneração, enfim, a conversa está repleta de insight, fora a energia dela. Não perca. Começa agora o Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio da ESPM. Então, mas eu acho que as pessoas ficam um pouco apreensivas do olhar do outro, né? Sim. É engraçado isso, porque eu estava dando um treinamento semana passada e a gente estava falando sobre marketing de conteúdo, não sei o que lá. E eu falo, gente, para mim começa a perder um pouco a visão do que a gente está fazendo no final do dia. Porque parece que vocês estão escrevendo quase com medo do colega, se vai julgar se aquilo está perfeito ou não, se tecnicamente eu fui... E a pessoa começa a dar risada, eles começavam a falar, porra, cara, é isso mesmo. A gente fica num processo de autoedição constante. Eu lembro muito quando eu estava escrevendo meu segundo livro, que eu vi um autor falando, perguntaram para ele, como é que você escreve? Aí ele falou, fast, bad and wrong. E o que ele estava querendo dizer com isso é, eu tiro para ter matéria-prima para depois trabalhar, porque senão eu fico começando a pensar o que o outro queria ver, o que não sei o que, não sei o que, ela fica em processo de audição, não passo da primeira linha, entendeu? Então, primeiro eu desovo tudo, ponho tudo no papel... E aí depois eu lido com o que aconteceu. Mas eu faço exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. E tem que ser na hora. É quase uma, como se diz, quando baixa... Tem que ser na hora. Eu pego muitos dos textos, muitos. Eu, assim, estou acordando, aí eu pego meu celular, começo a escrever, depois eu vou ler. Mas é até interessante, né? Porque né, a gente vai falar mais sobre isso, assim, eu já te conhecia e comecei por pessoas em comum que começaram a curtir seus artigos e tal. Eu comecei a ver teu conteúdo, gostar pra caramba e tal. E eu lembro até que não foi só isso, que eu fiz até brincadeira com você do sobrenome do teu marido. Exato. Do sobrenome do teu marido. E pra mim foi um processo muito louco, assim. É engraçado isso, né? Porque eu tava até conversando antes da gente começar com o Will aqui do estúdio. Eu tava falando, puxa... Aquele negócio de criar intimidade à distância, né? Criar uma conexão, né? Eu acho que não é intimidade, mas começar a criar. E o podcast tem um pouco disso. Eu acho que o marketing de conteúdo... Totalmente. Ele tem um pouco disso. Mas totalmente. Eu sinto isso assim... Você sente? Total. De eu ir, por exemplo, eu vou num evento interno do próprio escritório. Sei lá, um seminário lá que a gente faça, um café da manhã, etc e tal. As pessoas vêm falar comigo... como se me conhecessem. Perfeito. Gláucia, você não sabe. Eu leio o que você escreve, eu adoro o que você escreve, e vejo e tal. Então, você sente que a pessoa, ela se relaciona com você já com uma conexão prévia. Eu não conheço. Total. Então, eu até brinco, eu falo, você gosta porque você só vê a parte boa. Você só vê o que eu quero mostrar. Maravilhoso. E é verdade. Maravilhoso. E na internet a gente só mostra o que a gente quer. Sim, sim. Mas é impressionante. Cliente, às vezes. Eu estou em reunião... Entro numa reunião, o cliente fala assim, olha, eu quero termina a reunião, eu quero te dizer que eu te acompanho no LinkedIn, etc. É conexão. A palavra é essa. Isso é muito curioso, porque para mim foi um efeito duplo, assim, além de eu quero dar um duplo clique nesse teu lado aí de escrever bastante no LinkedIn. Para mim foi a conexão com o conteúdo e para mim teve a conexão pessoal que eu te falei quando a gente bateu um papo, porque e é muito um lugar assim, é engraçado isso, né? Porque além de eu, então para quem está escutando, basicamente é o seguinte, né? A Gláucia Lauleta, falei certo? Falou. Lauleta Fraschino. Fraschino, exatamente. A minha avó materna, que faleceu ano passado, inclusive, a gente morava junto desde os meus 6 anos. Ela e meu avô, porque meu avô teve um problema no coração, eles vieram para morar com a gente, então minha avó meio que criou a gente e tal. Sim.
E a gente tem muita conexão com a Itália, porque a gente tem família na Itália. Eu nunca fui para Fraxineto, não sei se você sabe da cidade. Claro que eu sei. Então nunca fui para Fraxineto. Mas eu tenho cidadania italiana por causa da minha avó. Por causa do Fraschino, eu não tenho Fraschino no nome, mas é por causa da minha avó. Mas a gente já foi várias vezes visitar a família na Itália, em Milão, em Roma. Tem Civita, que é a cidade... Mas Fraxineto é mais para o sul, não é? Então, a cidade em si, até onde eu sei, é Civita. A cidade, assim, originária mesmo. E eles... e os meus primos lá, que devem ser primos do seu marido também, eles falam albanês. Não sei se você sabe, mas a origem é da Albânia. Eu não sabia. Depois eu posso conversar. Eu não sabia. Depois podemos conversar sobre isso. Porque eu fui atrás desse negócio. Porque eu morei um tempinho na Itália, depois na Alemanha e tal, e eu fui atrás desse negócio. Mas tudo isso para te dizer que daí, puxa, veio o Fraschino e não é... Lógico, há outros Fraschinos, né? Não é o nome mais comum do mundo. Não. E aí eu lembro que eu comecei a ver, começou a pipocar, e aí eu comecei a ver o que você escrevia, e aí eu comecei a sentir uma conexão, essa familiaridade à distância. Foi um processo muito legal, assim. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, que é, pelo que eu vi, você escreve mais ou menos desde 2019. Julho de 2019. 15 de julho de 2019. Consistência, assim. Não falhei um único mês. E por quê? Bom, primeiro porque eu comecei a ter muito prazer em fazer. Foi uma atividade que se tornou um prazer para mim. Segundo, porque eu acho que a gente tem que ter consistência. E terceiro, justamente pelo feedback que eu comecei a receber. Porque começou a ser tão bom e começou a me criar tanta oportunidade de conhecer gente diferente, de fazer coisas diferentes, de participar de coisas diferentes. Agora, eu tenho a consciência de que a gente tem que manter a consistência. Não tem jeito. A gente tem que ter disciplina, acho que para tudo, né? Sensacional. Então, eu me proponho e muitas vezes, eu escrevo um texto. Eu até falo para meu marido, eu falo, não tenho mais inspiração. Já escrevi sobre tudo. Esgotou. Não vou conseguir, mas é impressionante como a inspiração vem. E ela vem da onde, Bruno? Ela vem do convívio, do dia a dia, das conversas que eu tenho, das mentorias que eu faço. Aí eu estou lá no meio de uma mentoria, uma mentorada minha fala alguma coisa, ou eu falo alguma coisa, né? Eu reajo a alguma coisa, e aí eu falo, pô, isso aqui dá um texto. Mas posso trazer uma provocação? Eu acho que o fato, posso estar errado, mas eu sinto isso comigo. O fato de você escrever e ter essa disciplina... Você tocou assim, eu só tenho uma vogal no meu sobrenome, né? Assim, eu acredito que consistência e disciplina e esse olhar, né? Ele é super importante, né? Para tudo, né? Eu acho que... Eu vou até dar um treinamento... eu dou aula de gestão de tempo também. E tem muito esse negócio do talento e tal, e eu sempre falo isso, gente, assim, eu assumo a valor de face, óbvio, você pode olhar seus pontos fortes, seus pontos fracos. Todo mundo tem, né? Só que mesmo aqui onde eu tô ponto forte, se você não tiver disciplina, se você não tiver consistência, de nada adianta, exatamente. Né? Então, mas quando eu olho isso, eu acho que o fato... Eu vou te dar um exemplo, a minha newsletter, a 3x1. Pô, é um negócio que eu gosto de fazer também. Adoro pensar, são 3 assuntos... Uma news só, quinzenal, não enche a caixa de ninguém. E eu tenho muito feedback legal. E eu acho que por ter a news, o meu radarzinho, o meu sonar tá ligado. É aí que eu ia chegar. Então, acho que por você... ter esse compromisso de eu ter que escrever? Aquilo, na minha cabeça, meio que num subconsciente, num consciente... Você tem toda a razão. Você fica com um sonadinho de submarino, entendeu? Mas é isso mesmo. Que eventualmente você não ficaria... Provavelmente não. Se você não tivesse esse compromisso, provavelmente entendeu? Não. Mas é exatamente isso. É uma frase, é alguma coisa que eu leio. Eu falo, putz, isso aqui pode virar um tema. É muito legal. Minha esposa já dá risada, porque às vezes eu tô assistindo um seriado. E dá um insight. Aí eu pego e anoto, porque eu tenho muito esse negócio, né? Eu acho que você precisa esvaziar o cérebro. Porque você precisa ter um lugar para lidar com aquilo depois de uma forma organizada, aí vem o processo, aí vem a disciplina. Então, eu tenho uma lista no celular chamada Insights. Aí você escreve o quê? Uma palavra, uma frase? Então, eu descobri que não dá para eu escrever uma palavra, porque aí eu esqueço o que aquela palavra significava. Isso aconteceu comigo várias vezes. O que eu queria dizer com isso aqui? Então, eu tento escrever um contexto, ou às vezes eu gravo um áudio para mim mesmo. A importância do processo se não vira um negócio, você tá all over the place, né? Você tá com um monte de coisa espalhada e aí você não consegue organizar.
Mas até puxando esse gancho, você escreve sobre muitos temas variados. Assim, você tem uma amplitude de tema grande. Não é que você só escreve sobre, né? No teu caso tributário, né? Não, você escreve sobre... É verdade, mas tem uma... Tem uma linha mestra. Tem uma linha mestra. Concordo. E eu procuro respeitar isso. Então, claro que eu falo muito sobre gênero, que é um tema super relevante. Super relevante por tudo, até porque eu sou uma mulher de 56 anos, né? Então, você imagina que eu vivi numa realidade que não é a realidade de hoje, que já não é lá essas coisas, mas era muito diferente. Enfim, então, gênero para mim é uma coisa importante, mas eu gosto de falar de desenvolvimento, eu gosto de falar de skills, eu gosto de falar da forma como a gente se relaciona no ambiente corporativo, quais são as dificuldades que a gente enfrenta. Algumas são focadas nas mulheres, né? Até porque a minha experiência é essa. Claro. Mas não é só para mulher. Com certeza. E muitas vezes eu até me disciplino para também não levar só para o lado do gênero, porque eu sei que tem muitos homens que se identificam e que vivem a mesma coisa. Já se inscreveu para o Strunz Experience, nosso único evento aberto nesse segundo semestre? Você não pode perder. Confira já a agenda do evento, que ela está recheada de palestras e roundtables muito práticos, focados no maior desafio que a gente tem hoje no mercado jurídico: prospecção eficiente e venda de valor. Mas as vagas são limitadas. Então, vá já agora no nosso site www.strunzexperience.com.br. Espero te encontrar por lá. Eu vou te dar um exemplo teu. Você tem um artigo em que você fala do mezanino ao gargarejo. Isso, foi um dos últimos, acho que penúltimo. Que você estava falando, e não estou querendo colocar palavras na sua boca, né? Mas você fala uma frase sobre a postura de sócia. Pelo que eu entendi, você estava conversando com uma colega sua, mais jovem. Isso. Em que você estava falando sobre haja como sócia, tenha compromisso, se comprometa como sócia. O que isso significa? Se você puder falar mais sobre isso. Eu achei super interessante. Confiança. Naquele texto, eu estava falando sobre confiança. Que eu sinto que, às vezes, é um baita de um gargalo para um número considerável de mulheres. Mas não é só para as mulheres. Não é só para... Muitas vezes, não sei se você já ouviu a frase de que, às vezes, a mulher se perde na forma. Nunca ouvi essa frase. A mulher se perde na forma. Por que a mulher se perde na forma? Porque ela se prepara, ela se capacita, ela tem todo o conteúdo, ela está totalmente preparada, mas às vezes quando chega na hora dela fazer uma entrevista, dela desempenhar numa reunião, dela se apresentar de alguma forma, falta confiança. E aí ela não consegue transmitir a segurança que ela efetivamente deveria ter, a capacitação que ela foi atrás, a senioridade. Quantos profissionais não conseguem na comunicação transmitir a senioridade que tem? Então, eu acho que é uma questão de confiança. Não é fácil, Bruno. É fácil falar, mas é difícil fazer. Você se expor, você ir para uma situação que você nunca viveu, etc. e tal. Mas eu acho que a gente tem que ter a intencionalidade. É o que você falou, tem que estar no radar. Você tem que ter a consciência de que não adianta. Você pode estar absolutamente bem preparado para qualquer das circunstâncias. Se você não tiver a atitude certa, você vai perder. Você vai desperdiçar muito daquela energia e daquele esforço que você empregou. Interessante isso, né? E até tem uma pergunta sobre isso. Porque você falando, eu fiquei pensando muito que provavelmente tem pessoas muito menos capacitadas tecnicamente, não tão preparadas quanto aquele ser humano e que na postura da reunião transmitem aquela, né? Comunicação. Sim. Comunicação. Vou te falar uma coisa interessante. Adoro. Acontece muito, tá? Nas minhas conversas, principalmente com mulher. Ai, sabe, Cláudia, fazer o trabalho, estudar e tal, para mim, ok. Mas o difícil mesmo é fazer política. Não consigo fazer política. Aí eu chego para elas e falo o seguinte: o que é fazer política para você? Sensacional. É o quê? Porque, para mim, fazer política é se relacionar. Se relacionar, total. Então, você tem que fazer política. Você não precisa ser uma puxa-saca. Você não precisa parecer alguma coisa que você não é. Mas política é se relacionar. Como é que você quer avançar num ambiente corporativo onde as conexões e relacionamentos são tão relevantes se você se furta
de se relacionar com as pessoas. Isso é muito interessante. Ou se você demoniza isso... Gente, política é relacionamento. E tem um estudo de Harvard, se eu puder aqui complementar, que eu estou achando sensacional, da professora Heidi Gartner, que fala sobre Smart Collaboration. E aí, eu li o livro. E estourou o cano no mercado jurídico, todo mundo fala que é colaborativo e tal. E até pude participar de um seminário, um workshop aqui em São Paulo com ela. Isso em 2019, alguma coisa assim. E um dos obstáculos para a colaboração é a falta de relacionamento. Eu consigo entender. Eu não te conheço. Né? Sobretudo em escritórios muito grandes, né? Óbvio, quando você está falando de uma lojinha pequena, você pode falar, isso é um problema, tudo bem, mas é até interessante porque eu vejo muito essas dores de crescimento no mercado jurídico, né? Modelos que funcionaram num certo contexto e que as pessoas vão querendo continuar com aquele modelo, ele não é o mais adequado, ou coisas que eu não fazia num determinado contexto que eu vou ter que passar a fazer em outro, entendeu? Vocês têm centenas de sócios, né? Então, essa questão do relacionamento, eu acho que tem um grande guarda-chuva para mim, que é como as pessoas encaram algumas coisas e a etiqueta que elas colocam nela. Sim. Né? Porque é isso que você está falando. Qual que é a etiqueta que você está colocando em politicagem? Política, exatamente. Porque fazer política não é fazer politicagem. Sim. Política é relacionamento. Sim. Como que você não quer? Faz muito sentido, né? A última mentorada para quem eu falei isso, ela ficou meio assim, eu falei assim, você quer ouvir o que você gostaria, mas eu não vou te falar o que você gostaria de ouvir, eu te falo a verdade. Minha filha, como assim? Isso é muito... Você não vai querer fazer política? Você tem que fazer política. Mas quando, né, pensando aqui, eu achei curioso isso também, que eu não sabia, né? Você tem 36 anos de Matos Filho, mas na verdade você tem mais tempo de Matos Filho que o próprio Matos Filho, não é isso? Então, tenho que te contar a história desde da pedra fundamental. Na verdade, eu comecei a trabalhar no Matos Filho e Suchodolski, que foi o escritório que precedeu o Matos Filho com a formação de hoje. Perfeito. Já era um escritório grande, mas incomparável com o tamanho do Matos Filho atualmente. Acho que na época eram, sei lá, 20 sócios, 50 advogados, alguma coisa assim. Então, eu comecei lá como estagiária no começando o quarto ano, em janeiro de 1989. Fiz o meu estágio, me formei, fui efetivada, também é outra história, mas enfim, fui efetivada e quando foi começo de 92, seria muito bonito eu chegar e falar, não, eu fui convidada para ir para o Matos Filho com a formação. Não, eu fui convidada, era uma recém-formada, eu fui comunicada. Dragada. Eu fui comunicada que a partir de um determinado momento não seria aqui. Placa. Seria aqui, exatamente, foi isso. Então, eu, na verdade, obviamente que não sou fundadora do escritório, mas eu estava na fundação. Muito jovem. Então, de fato, o escritório ele começou em 92, em setembro de 92, e eu já estava lá desde 89. E quando que, eu não sei se teve um momento, às vezes as coisas não têm um momento, né? Elas têm um tempo de maturação, eu enxergo muito isso, né? Algumas são viradas de chave, algumas são tempos de maturação. A gente estava falando de confiança, a gente estava falando dessa postura de sócia. Quando que essa chave virou para você ou quando que você sentiu essa transformação da sua visão? Ou você sempre teve essa visão? Como é que você enxerga Bruno, isso? eu acho que eu não posso te precisar se eu tive um momento de virada de chave. Eu acho que eu sempre tive um pouco esse espírito. Eu sempre fui uma pessoa talvez um pouco mais arrojada, um pouco mais ousada. Então, eu já achava, eu me lembro que acho que na primeira reunião que eu participei ainda do escritório antigo, eu era estagiária e tinha acabado de entrar. E tinha uma reunião da prática, que eram, sei lá, meia dúzia de pessoas. Sócios, advogados, estagiários. Isso você era? Estagiária que tinha acabado de começar. E aí fez-se a reunião, e eu não sei exatamente o que aconteceu, eu levantei a mão e fiz uma pergunta. Terminou a reunião, a minha, então, chefe chega para mim e fala assim, mas você perguntou. Você fez uma pergunta. Aí eu falei assim, não podia? Não era para perguntar? Como é que é esse negócio? Então, acho que talvez até por falta de maturidade mesmo, por uma certa ingenuidade. Eu acho que eu sempre tive esse espírito. Eu sempre me joguei. E eu sempre tive confiança. É mesmo? Eu sempre tive confiança, é verdade. De onde vem isso? Sei lá, como eu não sou das pessoas mais aplicadas, eu falei, gente, eu tenho que compensar isso aqui de alguma forma, né? Senão a equação não vai fechar. Então, eu acho que é uma questão de personalidade mesmo, né? Filha mais velha, tive que, de uma certa forma, abrir as portas.
Eu tinha uma vontade muito grande, desde criança, adolescente, de ser independente, de trabalhar, de ganhar meu dinheiro, de ser dona do meu nariz. Para mim era muito importante. A minha grande fantasia era essa. Minha fantasia não era casar, ter filhos, me tornar uma profissional. Não, a minha fantasia era ser livre, ser independente. Sensacional. Era isso que eu queria. E eu sabia que eu tinha que me virar, né? Tinha que correr atrás. E foi um pouco isso. E para quem não, pensando aí nessas suas mentorias, né? Então, e para quem não veio de fábrica com isso, ou eu não sei se é questionável esse negócio de vender de cabra, mas enfim, para quem não, pelo menos no momento que está, não se enxerga nesse lugar, tem dificuldade. Como que faz para quebrar essa barreira? Eu acho que todos nós temos que respeitar as nossas limitações. Então, evidentemente, você não vai mudar a personalidade que você tem. Sim. Ninguém pode exigir que você mude a personalidade, nem você deve se exigir isso. Sim. Mas eu acho que uma das coisas importantes é a intencionalidade. Tá. É você partir para as experiências sabendo que realmente vai ser importante e que atitude é importante. Muitas vezes, tanto quanto você se preparar. Você está atento. Aquilo que você falou do radar. Isso tem que estar no radar. Vão ter situações em que a gente se sai melhor. Claro. Vão ter outras situações em que a gente sai pior. Você sai e fala, puxa, podia ter sido mais confiante. Mas é alguma coisa que a gente tem que valorizar e prestar atenção. Faz todo sentido. E o que eu sinto, às vezes, é que não está no plano do consciente para muitas pessoas. Então, você vê aquela pessoa que está preparada, que é capaz, que tem todos os requisitos, mas na hora de se comunicar, não vou nem dizer se vender, mas na hora de se comunicar, não consegue transmitir. Sabe que o negócio interessante que você está dizendo? Eu tenho uma inclinação muito forte, a gente até mudou um pouco aqui o nosso catchphrase, né, o nosso mantra, que é, a gente acha que o nosso trabalho é transformar a prospecção em um hábito. Tá. E por trás dessa frase tem muita coisa, que é o hábito, né, esse negócio do inconsciente, consciente, ele demanda repetição. É verdade. Até ele se tornar segunda natureza, É verdade. né? Então, eu sempre brinco, quando eu ensinei meus filhos a escovar os dentes, eu tive um dos meus filhos teve muita dificuldade de amarrar o tênis. Um foi assim, o outro teve muita dificuldade. Então, coisas que hoje a gente toma como absolutamente rotineiras e óbvias, elas não eram num dado momento. Então, você tem um gasto energético maior, trazendo isso para a consciência, e pela repetição, aquilo vai virando segunda natureza. E eu estava, por coincidência, porque a gente lançou um evento, Strunz Experience e tal, e eu estava vendo como é que a gente estava em posicionamento do Google, estava dando uma olhada, o que estava saindo, tanto de vídeo quanto na pesquisa geral, né? E eu vi um vídeo meu de 2000 e nada, quando eu ainda era sócio de escritório, um vídeo que eu gravei para a Fundação Estudar, que ia ter um evento na Fundação. Eu falei, gente, que horror! Porque era isso, eu nunca tinha gravado na vida. E eu acho também, nesse processo, que tem umas profecias autorrealizáveis, que parece conversa de autoajuda barata, mas não é. Porque eu acho que você começa... É quase isso, né? Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, eu não sou a Gláucia. Então, ou quando tenta, já tenta meio numa autossabotagem, ou quando tenta e não dá certo, porque quando você está começando... Desiste, fala, pô, não é para mim. E tem um discurso interno muito ruim nesse pós-reunião que não foi bem. E não um lugar de curiosidade ou de... Eu sempre falo, pô, foca na evolução, não na perfeição, né? Eu até estava dando um treinamento e eu vi uma sócia, ela estava sentada bem na minha frente, sendo uma mesona. Ela até fez assim, que eu falei, gente, por um lado, a nossa profissão, óbvio, a gente pode errar, mas ela exige um perfeccionismo no seguinte sentido, né? Pô, cara, uma petição não pode ser inepta, né? A gente tem uma exigência de excelência, né? Que nem um cirurgião, que nem uma cirurgiã e por aí vai. Outro, que nem um piloto, uma pilota. Então, a gente tem um basal ali muito importante. Então, a gente tem muita dificuldade na nossa criação, na nossa evolução, na nossa trajetória, lidar com risco, lidar com falha. É um negócio tricky. E eu acho que tem o seu lugar no que a gente faz, o core business de advogado. Só que a minha lojinha, venda, relacionamento com o cliente,
por mais que tenha estatística, por mais que tenha metodologia, por mais que tenha técnica, ferramenta, ainda são relações humanas, envolve relações humanas. Completamente. E vai fazer isso aqui, Glaucio. Completamente. Vai funcionar para alguns, não vai funcionar para outros. Se você não focar nesse lugar de curiosidade, de falar assim, puxa, por que não foi tão bem? Será que eu não preparei muito? Ou será que eu não tinha o que fazer? Eu fiz o que eu podia fazer? Que tem isso também. Você faz tudo o que você podia fazer e mesmo assim não rola. Mesmo assim... Mas pelo menos você sai da experiência sabendo que você foi até o limite do que você podia ir naquele momento. Total, mas eles é muito binário, é quase um negócio definitivo. E aí eu acho que o lugar que eu falo com eles é... Tá bom, você... Eu não sei, eu tenho um pouco desse olhar do... Uma coisa é o seguinte, você fala assim, eu sempre uso como exemplo, né? Se eu treinasse tanto quanto Phelps ou a Simone Biles, eu não ia ser os dois, porque eles têm um delta aí que só 0,000% da população tem. Só que eu ficaria muito bom. Então, eu parto da premissa que tudo é treinável. Eu acho que o caminho da consciência é, puxa, onde que eu vou conseguir ter alavancas melhores? Eu já vi gente que não é espalhafatosa, não fala com a parede, mas brilha numa reunião sem elevar o tom. É verdade. É verdade. Consegue se comunicar. Que eu acho que essa parte a gente acaba atrelando, e isso eu repito muito aqui no Vendendo Valor, porque eu acho que é quase uma função social. Porque a gente vive a tirania daquele modelo do extrovertido da extrovertida. É mais sexy, né? No bom sentido. Tipo, e você atrelar a personalidade e não a intencionalidade. Exato. Acho o seu jeito. Então, assim, uma coisa é você falar first principles. O que a gente está falando aqui é confiança. É como você vai se... Tua postura numa reunião, como você vai se... Se você é uma pessoa que vai precisar se preparar mais, se prepare mais. Exatamente. Mas você não precisa ser a pessoa que vai ser exatamente aquela lá que domina a reunião, que não sei o que lá, mas você tem que encontrar o teu espaço, porque eu sinto que vira quase um negócio que nasce já frustrado, porque eles vão com uma atitude ruim para esse negócio, torcem o nariz pra caramba, principalmente no que eu faço. A venda. Ai, Bruno, não nasci vendedor, não nasci vendedor. Essa é a frase que a gente ouve de um monte de gente. Eu não sei vender. Então, como que isso foi para você? Para mim foi uma coisa muito natural, porque para mim também é relacionamento. O que é vender? Ainda mais na perspectiva de um advogado. Como é que a gente vende o trabalho? Como é que é a forma menos difícil da gente fazer prospecção de trabalho? É construir relacionamento. Mas você concorda que ao mesmo tempo exige paciência? Sem dúvida. Você não necessariamente você vai acertar na primeira tentativa. Sim. Às vezes você tem que fazer várias tentativas para ter resultado. Acho que entra um pouquinho naquilo que a gente falou, na própria disciplina. Sim. Agora, mesma coisa que falamos em relação à política. Qual é o carimbo que você está colocando? Venda. Parece até uma coisa ruim. Né? Parece que você está vilipendiando a profissão. Meu Deus do céu, a gente precisa ter cliente. Né? Nós precisamos ter pessoas, óbvio, né? Que confiem em nós e que nos demandem trabalho. Então, nós temos que vender o nosso trabalho, nós temos que nos vender, nós temos que vender os nossos escritórios. O que tem de ruim nisso? É muito louco, né? Você está entregando, ou você está oferecendo, você está prometendo alguma coisa que você não tem? Não. Você está prometendo e oferecendo alguma coisa que você tem. E que é bacana e que vai ajudar o cliente. Que vai ser bom, total. Exatamente, que vai ser bom. Mas aí entra também, eu acho que quando... De novo, parece que eu tô... Mas eu tenho um caso muito interessante. Eu fazia outros setores, né? Outros segmentos, antes de fazer afunilar para o mercado jurídico. E eu lembro uma vez que eu estava na BTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Eles têm um evento, que eu esqueci o nome agora de cabeça, mas é um evento anual que eles fazem. Tem lá fora também, que eu já fui, eles fazem aqui no Brasil. E eu fui palestrar num desses eventos. Eu não lembro, eu já palestrei 2 vezes. Esse foi o online, foi um que rolou durante a pandemia e tal. E eu lembro um cara da Leroy Merlin, não vou falar Leroy Merlin, da Leroy Merlin, né, que nem o Oxo lá, eu não vou falar Oxo nunca. Mas brincadeiras à parte, que ele tava me contando um negócio. Ele falou assim, banheira. Eles tiveram um case lá na Leroy Merlin que a galera as vendas de banheiro não estavam indo bem. E eles perceberam que era porque os vendedores não viam valor em banheiro, porque a maioria, eu também tenho banheiro em casa, né? A maioria não tinha banheiro em casa. E eles fizeram toda uma experiência com os fabricantes, mostrando a banheira, não sei o que lá, e aí começou a bombar a venda de banheiras. E para mim tem uma analogia muito grande que é, se você não acredita que o que você está fazendo vai gerar valor efetivo para a pessoa, você não vai conseguir vender mesmo, você vai ter vergonha, você não vai conseguir falar de valor, você vai ter... Que tem esse momento, né? Quando eu dou aula de negociação... É que agora o pessoal já vai saber.
Mas tudo bem, porque não tem nenhum trick aqui. Mas um dos cases que eu uso, que é um case de Harvard maravilhoso, assim, é delicioso esse case. Eu falo para eles o seguinte, então a gente divide em grupos, eu falo, vocês vão ter que negociar, né? E não precisa manjar de futebol, mas é um jogador que já está em fim de carreira, super lesionado, ele era ídolo desse clube, e em tese esse seria o último movimento de carreira dele voltando para o clube de origem, vai Neymar aí voltando agora e tal. E é uma negociação complexa, que tem vários fatores, não vou entrar aqui. Mas eu falo para eles o seguinte, galera, a única coisa, e tem o case do grupo A, e o case do grupo B com diferentes informações né, de cada parte. Aí eu falo assim, a única coisa que eu quero que vocês façam, a única coisa que eu preciso é que vocês negociem o salário anual dele. Só. Beleza, eu jogo eles e falo, vocês vão ter 15 minutos para vocês negociarem. Obviamente, 15 minutos não dá tempo, eles ficam lá, e eu fico pressionando eles, não sei o que lá. Ô, Glaucia, eles demoram 19 às vezes para falar de valor. Porque todo mundo fica num jogo... Fica cheio de dedos para poder entrar. Cheio de dedo para falar de valor, para falar de negócio. Eu acho que as coisas acabam se conectando, que é, a partir do momento que eu não acredito no que eu estou fazendo, né, que aquilo vai gerar valor para a pessoa e que minha experiência, minha expertise tem um valor. Eu estava falando semana passada, a gente estava falando cobrança por hora. Eu falei, imagina as pessoas sérias, obviamente, que despacham em tribunal superior. Não cobra por hora. Não. Porque não está naqueles 15 minutos, 10 minutos que ela foi lá apresentar aqueles memoriais, né? Está em toda a bagagem que ela teve. E, óbvio, estou falando de pessoas sérias, né? Então, e você vê exemplos muito legais disso, de pessoas, às vezes até lá fora mais do que aqui, assim. Você concorda? Totalmente. E eu acho que talvez uma das grandes dificuldades dos advogados é conseguir precificar o próprio trabalho. Porque, de novo, parece que quando a gente entra em valor, quando a gente entra em dinheiro, quando a gente entra em honorário, parece que o que a gente está fazendo é menos nobre. Sim. Eu acho que é um preconceito que a gente tem. Todo mundo tem que ser capaz de precificar o próprio trabalho. E eu concordo com você. Você só vai precificar adequadamente se você tiver consciência daquilo que você está agregando para o outro. Perfeito. E o que você agrega para o outro, em alguma medida... acaba sendo a experiência que você acumulou. Isso é o óbvio. Se a gente falar assim, tenho certeza que qualquer um que ouve essa frase vai concordar. Mas no dia a dia, na prática, no plano do inconsciente, a gente acaba fugindo disso. Mas será que aí, eu nunca tinha pensado nisso, mas será que aí, de certa forma, até por uma questão cultural, como a venda, a venda super envolve relacionamento, concordo 200% com você. Se você pega outras culturas, de repente, não, assim, é importante, mas não é tanto quanto aqui em cultura latino-americana, né? Então, sei lá, você está na Alemanha, onde eu trabalhei, lógico, relacionamento é importante, mas assim, eles são straight to business, sim, né? É uma outra forma de se relacionar. É ali, pá. Às vezes eu acho que as pessoas confundem. Então, puxa, eu viro super próximo da Glaucia, a gente, mega troca ideia. Eu tenho dificuldade de falar de business com a Glaucia. Eu concordo com você. Vai para um outro extremo. Eu concordo com você. E aí eu não consigo, porque eu falo, puxa, eu vou deixar ela chateada. Só que ao passo que a cliente, quando ela tem que falar de business com você, ela fala. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Você veja uma coisa, outra dificuldade que eu acho que a gente tem na profissão, muito a partir da ideia de que é importante nós construirmos relacionamentos, ter vínculos de confiança e ter relacionamentos longevos e tal, é estabelecer uma linha entre aquilo que é um relacionamento que pode até se tornar pessoal, daquilo que é trabalho. Total. Né? Não é fácil. Eu acho que não é fácil. Nesse ponto, eu acho que os americanos, eles são muito melhor sucedidos do que nós. Porque eles... É impressionante. Aliás, até pegando um gancho para uma outra coisa. Quem não conhece, por isso que é bom a gente ter experiência internacional, né? Porque no começo, quando eu era mais jovem, eu participava de alguma reunião com um americano, um gringo, e eles já entravam logo no tema, no assunto, eu falava, nossa, eles não gostaram de mim. Eles não, nossa, não rolou. Talk, não, né? Exato, não rolou. Aí você começa a conviver e você tem uma experiência internacional e você percebe que é o estilo. É assim que funciona. Para eles, não tem porquê fazer uma preliminar falando de qualquer outra coisa que não seja exatamente o trabalho, como nós, latino-americanos, fazemos. Muitas vezes você faz uma reunião de 1 hora, você ficou 35 minutos, exatamente, perguntando e tal.
Então, a experiência internacional também nos ajuda com isso. A gente também, na hora da comunicação, na hora do relacionamento, a gente entender como é que cada um se relaciona. Porque é diferente. Sim, e aí você sabe adaptar também, né? Sem dúvida. E isso também é uma coisa que eu falo. Veja, existem aqueles advogados que eles funcionam com só um tipo de cliente. Ou um cliente muito formal, ou um cliente que tem a formação jurídica, ou o contrário, o cliente que não tem a formação jurídica. E tudo bem quando você só funciona com um tipo de cliente. Mas a questão é, se você conseguir funcionar com vários tipos de clientes, as oportunidades que você vai ter são muito maiores. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar. Sim. Vão ter situações em que a mão é a direita que funciona. Mas a gente tem que se esforçar para fazer a mão esquerda funcionar também. Sim. Né? Aí volta naquilo que a gente estava falando, na intencionalidade, na confiança, na atitude que você vai ter. Mas isso é muito engraçado, porque eu estava ouvindo o meu menor tá fazendo futebol no clube. Ele começou a pegar gosto agora pro futebol e tal, o Lulu. E eu fui assistir um treino dele, e aí o técnico tava falando assim, agora vocês vão usar a perna ruim. Quando terminou o treino, eu virei para ele e falei, filho, não tem perna ruim. Tem perna treinada e perna não treinada. Porque, de novo, vira aquele negócio que você começa a ter um mantra. Eu lembro minha esposa é uma santa. Porque eu encano com umas coisas. Eu encanei uma época com a questão da bilateralidade do cérebro, porque é tudo invertido, né? O lado direito contra o lado esquerdo, esquerdo contra o lado direito. Eu falei assim, eu quero ativar a bilateralidade do meu cérebro. Eu sou destro, eu vou começar a fazer as coisas com a canhota. Tudo? Tudo. Comecei a escovar os dentes, comecei a... Comer eu já comi um pouco, mas enfim, comecei a fazer tudo. E ela fala, né? Toda semana é uma coisa nova lá em casa, assim. Mas é muito louco. E aí eu comecei a tentar escrever, eu comecei a me forçar nesse sentido. Enfim, eu entro no Mas deu resultado? Deu super resultado. É mesmo? Hashi, comecei a conseguir comer com esse... Juro por Deus, Glaucia. Mas assim, não tem mágica. É isso que eu gosto, assim. Tudo bem que eu tenho minhas loucuras e minha mulher é uma santa, mas eu acho que no final do dia, você começa a usar esse mesmo lugar de desmistificar coisas. Esse lugar de falar, se tudo é uma questão de... Tudo não, óbvio que eu estou simplificando o samba, tem um monte de outra coisa que entra, né? Enfim, tem um monte de coisa que entra, mas se você assumir que a partir de um certo nível, né? É uma questão de disciplina, consistência, tudo aquilo que a gente estava falando, eu acho libertador. Porque aí entra naquela questão de mentalidade de crescimento. Você fala assim, cara, eu ainda não manjo desse negócio, mas me dá um tempo. E talvez eu não me torne o especialista supremo, mas eu talvez consiga alcançar algum nível de excelência. Vou conseguir navegar. Então, eu acho que esse negócio de você ficar enraizado... E aí entra no outro assunto que eu queria te puxar, porque a gente falou de relacionamento, você falou da importância e tal. E aí eu acho que vai conectar um pouco com várias coisas que você conversa também, que é... E a advogada fazendo prospecção e networking? Você acha que tem desafios, por vezes, diferentes? É algo que vem surgindo bastante comigo, essa demanda, né? Falando sobre networking e olhando especificamente para a advogada. Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho que hoje nós estamos longe de ter um ambiente que seja um ambiente adequado, friendly, equânime. Equânime, simétrico, tá? Eu acho que nós, mulheres, ainda enfrentamos alguns desafios por uma questão de gênero mesmo. Agora, você imagina que há 25 anos atrás ou há 30 anos atrás era muito pior. Muito pior. A começar porque os clientes eram todos homens. E homens com idades médias. Então, você ser uma mulher jovem, uma advogada jovem, você imaginar que você ia fazer venda ou ia fazer prospecção, que você ia ter uma interação com um cliente, é muito mais difícil. Sim. Você tem muito menos pontos em comum, você vai ter muito menos assunto. Você pode, inclusive, ter situações em que você está exposta a coisas desagradáveis. Então, eu diria para você, lá para trás era muito difícil. Sim. E hoje é difícil, é desafiador. É tão simples quanto isso. Agora, o que talvez seja mais difícil é que, isso eu costumo falar bastante, as referências que nós temos para prospecção, para venda, para alta performance, em geral, são as referências que estão relacionadas com o masculino. Então, o que é fazer networking?
Networking é a gente sair para tomar um whisky com um cliente no final da tarde. Uma mulher, muito provavelmente, não vai fazer isso. Sim. Ou vai fazer isso raramente. Sim. Um homem é muito mais natural. Sim. Agora, não quer dizer que ela não possa fazer o networking de outra forma. Até porque hoje, muitos dos clientes são mulheres. Perfeito. Que também não estão afim de sair do escritório para tomar o uísque no final da tarde. São mulheres que querem voltar para casa, sim, querem fazer ginástica, querem ver os filhos, sim, querem fazer qualquer outra coisa. Sim. Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade a mais, porque nós costumamos olhar para as referências que foram construídas ao longo do tempo. Tá. Qual é a solução? Nós temos que criar as nossas referências. Nós temos que convencer a sociedade que a gente consegue vender de um jeito diferente, que a gente consegue prospectar de um jeito diferente, que a gente faz o nosso networking de uma forma diferente, que a gente se relaciona de uma forma diferente. Então, isso eu acho que é muito importante, muito relevante. Eu vejo isso, eu vejo no próprio escritório. Tá. Eu vejo, às vezes, mulheres sócias dizendo o seguinte, puxa vida, eu não consigo fazer prospecção. Eu tenho dificuldade para vender. Aquela velha história. Porque, sabe, eu, na verdade, me limito a trabalhar. E aí, o caso que vem é porque aquele cliente indicou um outro. Ou então, eu participo de um evento e aí a pessoa me conhece no evento e me procura. Então, eu só faço isso. Eu não faço a prospecção, eu não faço a venda. Tá fazendo, né? E aí eu ouço aquilo e falo, como assim? Sensacional. Agora, se a própria mulher não se reconhece naquela função, porque ela não se reconhece, as referências são as masculinas. Perfeito. Para ela, aquilo não é vender, não é fazer networking, não é prospectar. Se ela própria não reconhece, como é que ela vai convencer o outro do que ela faz? Nem ela está convencida. Sensacional. Então, nós temos que criar as nossas referências. Nós temos que dizer o seguinte, olha só, eu faço diferente. Não é que eu não faço, mas eu faço diferente do jeito que você faz. Eu não vou fazer o happy hour no final da tarde, mas às vezes eu posso tomar um café. Total. Você entendeu? Eu não vou ficar falando de assunto de futebol. Não vou falar de futebol. Às vezes até tem mulheres que falam de futebol. Óbvio. Não vou falar de futebol, não entendo de futebol. Não vou falar dos filhos. Vou falar de qualquer outro assunto que diga respeito àquelas mulheres que hoje são clientes também. E a gente consegue estabelecer vínculos de confiança. Né, você dizer isso, né? Porque a gente tem um slide que a gente chama do toolkit, né? Caixa de ferramentas. E o título do slide é A gente precisa ressignificar o que é prospectar. Exatamente excelente. Por conta disso. É excelente, sem dúvida. Porque mudou, né? Eu acho, eu não sei... Eu entendo esse lado que você está dizendo. Eu acho que, de certa forma, a gente só não colocava no lugar certo. Eu vou te dar alguns exemplos, né? Você deu já. Aquele cliente recomendou outro cliente. Isso também é uma forma de prospecção. Sem dúvida nenhuma. Bem barata, porque muitas vezes quem faz a recomendação já faz a venda no seu lugar. Exatamente. Evento, né? A questão também do conteúdo, né? Do marketing de conteúdo, que eu acho que isso sim é algo que vem se tornando cada vez mais potente. As pessoas têm muito receio. Eu falo, gente, tá aí para ser usado, né? A gente, na segunda temporada chamamos, e essa terceira temporada a gente também chamou in-house. Porque se é vender no valor, é os olhos de quem? Então, vamos chamar os clientes. Sem dúvida, de quem compra. Por coincidência, todas mulheres, né? Agora, pensando aqui, super legal. Não tenho nada, pelo amor de Deus, contra homens. Chamarei aqui também in-house homem, não é por isso. Acabou sendo uma feliz coincidência. Todas, de uma certa forma, falaram sobre esse processo de formação da percepção em relação àquele escritório, aquela sócia, aquele sócio, que eles fazem muito e vão fazer cada vez mais a sua lição de casa sozinhos, sozinhas. Aí entra a questão dos eventos, entra a questão do marketing. Então, o que eu falo é o seguinte, galera, olha essa amplitude que algumas mais novas, outras elas existiam, a gente só não considerava que isso era prospectar. Verdade. E deveria. Verdade. Né? Quer ver um exemplo? Eu sempre dou esse exemplo que eu acho sensacional. Aquele dia que você, Glaucia, sei lá, foi 9 da manhã tomar um café, né, com algum prospect, aí você participou de um evento ali na Meiuca, aí depois você foi almoçar, fazer um almoço de relacionamento com o seu cliente, você chega no escritório, sei lá, 3 da tarde. A frase que a gigantesca maioria dos advogados vão falar é, não trabalhei hoje. Não fiz nada. Não fiz nada. Não consegui fazer nada. Não é? Totalmente.
Totalmente. Fala, quando, na verdade, aquele tempo que você dedicou a todas essas atividades, provavelmente tem um valor intrínseco maior do que o tempo que você dedica à própria execução do trabalho. Mas sabe que eu acho que isso vem... Agora eu vou viajar, tá? Eu acho que isso vem de uma mentalidade desde a Revolução Industrial. Porque pensa o seguinte, quando você teve a Revolução Industrial, qual que era a tua métrica de eficiência? Output. Quantas canetas por segundo, linha de produção, eu vou ser mais eficiente se eu conseguir produzir mais caneta. Quando você entra no knowledge work, quando você entra na era do serviço, do conhecimento, o que é o output? Quais são os sinais de eficiência? Quais são os sinais de produtividade? São coisas que são reuniões. Então, vamos marcar mais reunião. You have to look busy. É que nem aquele meme do George Costanza, eu amo Seinfeld. Que ele fala assim, mas... Ele fala, não estou trabalhando muito, mas as pessoas acham que eu estou. Ele fala, mas o que você faz? Ele fala, look busy. Então, ele falava, cara, você tem que carregar um monte de papel e parecer estressado. Então, é um pouco nesse lugar que a gente tem que... Quando eu estou participando de várias reuniões, quando eu estou fazendo várias coisas, quando eu estou mandando e-mail, tudo são sinais de produtividade. Horas biláveis. Sim, é um sinal de produtividade. Dúvida. É uma métrica, né? Ainda é uma métrica. Ainda é uma métrica, mas eu acho que você perde aí todo esse bloco do que a gente está falando e aí tudo passa na frente, porque senão eu perco esse sinal. Não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente. Eu acho que o que a gente está falando tem a ver com o que a gente falou anteriormente. Quer dizer, são referências que deveriam mudar e se adaptar a uma realidade diferente, porque aqui muito cá entre nós. Com inteligência artificial, eu não sou a expert em entender qual é o efeito que a inteligência artificial vai ter para nós advogados. Não sei mesmo, tá? Para mim é uma grande incógnita. Mas, com inteligência artificial, o teu output não é mais tempo. Não é mais tempo. É aquilo que se agrega. A gente vai ter que medir diferente. Sensacional. Concorda? Concordo 200%. Eu acho que a gente vai ter conversas diferentes. Porque eu acho que o lugar da hora ele foi um lugar mais simples. Sim, sim. E que talvez conversasse com aquela realidade. Contexto. Porque, de fato, exatamente. Você valorizava ou precificava o teu trabalho a partir do tempo que você empregava até porque você tem um tempo limitado, né? Então, quem está mais ocupado consegue vender o trabalho mais caro. Quem está menos ocupado vende o trabalho mais barato. Eu me lembro que um dia eu estava na minha médica dermatologista e eu disse para ela super ocupada, atendendo Deus e o mundo e tal, e eu falei para ela, escuta, você tem que colocar mais médico aqui. Você não vai conseguir atender todo mundo, você não vai conseguir crescer, você não quer crescer tua clínica, você tem que pôr mais gente. Não, mas eu quero atender eu, pessoalmente. Aí eu falei, então você tem que aumentar o valor que você cobra. Claro, estou falando isso em prejuízo de mim mesma. Mas, percebe? São escolhas. Sim. São escolhas. Sim. Ou você alavanca, ou você vai ter que cobrar mais. Porque você tem demanda. Você tem uma demanda aqui que vai além da tua disponibilidade. Mas você não acha que a hora ela traz alguns pontos, alguns desafios? Por exemplo, você está precificando da mesma forma, supondo, né? Só usando um exemplo besta. Eu revisar um contrato simples, gastei 2 horas. Eu sentar com o cliente para discutir uma estratégia envolvendo tributação internacional e de onde ele está durante 2 horas. Essas coisas não são equivalentes. Não são. No impacto que está gerando. E a gente coloca tudo dentro do mesmo saco. E, de certa forma, o que me pega no negócio da hora... Eu tenho uma tese. Eu falo que eu sempre opero por tese porque eu posso mudar de opinião amanhã quando confrontado com novos dados, novas informações. Minha tese é que a hora ela vai ficar muito naquele espaço de escopo indefinido ou escopo ainda de difícil de se estabelecer premissa porque você ainda está formando. Acho que aí tem um lugar ou coisas muito rápidas, acho que vai ter um lugar ainda aí para ela. Mas fora isso, a gente cada vez mais vai ter que olhar contexto, a gente vai ter que olhar impacto, porque vai ter coisa que você não vai ter alavanca de diferenciação. Sem dúvida. Comoditizou, automatizou. Então, se você jogar esse jogo, você vai ter que ter a tua estrutura vai ter que olhar para isso de uma forma diferente. É que isso aí gera uma outra coisa para mim, que são as conversas internas, eu falo. Então, se a minha medida, se eu estou indo bem no escritório, é hora bilada e paga,
qual é o meu incentivo para tomar o café? Sem dúvida. Qual é o meu incentivo para fazer um negócio que vai dar fruto mais para frente? E nem estou entrando em questão de remuneração e incentivo também, porque a depender do lugar... É isso que eu falo. Eu entro algumas vezes em alguns lugares, eu não sou de remuneração também, não é minha praia. Mas, obviamente, que eu olho uma coisa e falo assim, gente, vocês estão querendo aqui que a turma prospecte, faça networking, faça cross-selling. Mas nada da máquina, nada do sistema incentiva esse comportamento. Mas, Bruno, o que eu acho, né? Até por experiência, por tudo que a gente isso que eu viveu. quero ouvir. Exatamente. Bom, primeiro lugar, quando você fala, puxa vida, as minhas 2 horas no contrato não tem o mesmo impacto do que as minhas 2 horas numa negociação ou numa mesa em que eu estou lá esclarecendo questões. O cliente não é bobo. Talvez ele não concorde em pagar as tuas 2 horas para uma análise simples de contrato. Então, você, como profissional, você vai ter que oferecer para ele aquele serviço que seja adequado àquilo que ele tem que pagar. A equação tem que fechar. O cliente não é bobo. Sim, se a gente parte do princípio que o cliente é bobo, a gente se estressa. Exato. O cliente não é bobo. Sensacional. Então, acho que tem isso. Agora, concordo com você que se nós queremos multiplicar as nossas oportunidades, especialmente em estruturas maiores, se a gente fizer uma relação entre a remuneração e os incentivos do sócio diretamente ligados ao número de horas que ele bila, desculpa, nós estamos, na verdade, esperando um resultado e dando um incentivo que é justamente o oposto. Sim. Então, eu acredito muito mais nas organizações onde você tem a colaboração, onde você tem todos participando do mesmo bolo. Porque aí todos têm um incentivo para contribuir para aquele bolo e não necessariamente para se preocupar exclusivamente com a hora que bila. Porque, de fato, muitas vezes essa hora bilada ela vai ter um impacto e um valor agregado muito menor do que a hora que você dedica num almoço ou numa prospecção. E você viveu isso de perto. No limite que você, obviamente, possa falar, assim, dividir com a gente, como é que foi estar lá nessa virada de chave de vocês? O que você enxerga agora, já um bom tempo depois? É uma questão interessante. Bom, começa que quando tudo isso aconteceu, eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje, né? Seria ótimo, seria maravilhoso. É a experiência que eu tenho hoje naquela oportunidade. Mas o que eu senti... Bom, primeiro, uma dificuldade da gente virar a chave. Isso é um processo. Você está lá condicionado a pensar e agir de uma forma, e aí você é convidado a pensar e agir de uma forma diferente. Somos todos humanos. Para quem não conhece o caso... A gente está falando de um sistema de remuneração e não é só o nosso escritório, alguns escritórios ao redor do mundo têm um sistema de remuneração de sócios que é chamado do Modified Lockstep, ou seja, todos os sócios participam de um bolo, claro que com participações diferentes. Então, a hora que eu dedico à prospecção não é uma hora que eu deixei de trabalhar e, portanto, deixei de ganhar, porque, no fundo, todo mundo vai participar do mesmo bolo. Isso é o modelo que vocês viraram a chave. Esse é o modelo que a gente virou a chave. Pré-chave, vocês estavam no Eat What You Kill? Total, como a grande maioria dos escritórios. Né? Hoje, esse modelo é um modelo. Você vai encontrar alguns escritórios aqui no Brasil, muitos escritórios lá fora, etc. E eu acho que ele facilita muito quando você tem grandes estruturas. Você começa a dar os incentivos certos para ter aquele resultado que você está procurando. Então, mudar não é uma coisa simples, não é? Sim. Você não dorme condicionado a agir de uma forma e você acorda agindo de uma outra forma. Isto é um processo, acho que a gente passou por um processo. Na vida. Mas, na minha opinião, né, olhando tudo que a gente viveu, isso aconteceu mais ou menos em 2010, eu acho que nós experimentamos um crescimento muito expressivo. Claro, por conta do mercado, um mercado que cresceu, um mercado que ficou cada vez mais profissional, um mercado em que a gente pôde se utilizar muito do nosso institucional, mas também por essa forma da gente se organizar, onde eu não vou ter nenhuma vantagem de fazer alguma coisa em que eu não seja a melhor pessoa para fazer. Isso para o cliente faz uma diferença brutal. Best of the firm, né? Exatamente. Eu vou colocar na frente do cliente aquela pessoa que está acostumada a fazer aquilo. Que é um incentivo perverso para eu tentar internalizar na minha área para ficar com as horas. Exato, porque se a minha remuneração ela vem das minhas horas, evidentemente que eu vou me esforçar para trabalhar o maior número de horas possível. Não é que eu não vou trabalhar em outras coisas, mas trabalhar em horas biláveis o máximo possível, fazendo um trabalho que muitas vezes não é
o melhor trabalho para ou eu não sou a melhor pessoa para desenvolver aquele trabalho. Sim. Eu provavelmente vou dedicar muito menos tempo para outras atividades que não sejam diretamente remuneradas. Então, são incentivos para a gente chegar a uma coisa completamente diferente do que a gente quer, que é um sistema de colaboração. Então, eu acho que isso foi muito importante. Acho que foi uma ferramenta muito importante. Eu até entendo que os escritórios menores ou aqueles que estão começando, o Eat What to Kill, ele tem uma finalidade. Né? Ele faz com que os sócios eles corram atrás, eles consigam, digamos, formar alguma coisa inicial. Mas eu acho que a continuidade é um desafio. Enquanto que um modelo mais colaborativo tem seus desafios também, tem as suas dificuldades, mas eu acho que é um modelo que acaba oferecendo os incentivos adequados para aquilo que a gente quer conseguir, que é aumentar o bolo. Vocês, para mim, olhando de fora, né, assim, vocês são um case para mim, né? Acho que... Não, a gente é case mesmo. Não, eu sei que vocês são case de Harvard, assim, eu li também o case, super interessante, aliás, recomendo para todo mundo, muito interessante. Mas eu digo, né, olhando de fora, assim, né, eu estava até comentando com minha esposa que eu ia te entrevistar, e eu estava me preparando, eu falei, gente, eu achava que o Matos Filho tinha mais tempo, porque... Né, para quem está acompanhando, assim, a gente brincou, a gente falou, o Matos Filho já era o Matos Filho na época tal, mas eu sinto que, de novo, olhando de fora, que algumas viradas de chave, essa para mim foi uma que, né, sem dúvida. Não foi? Acho que sim, eu acho que de uma certa forma a gente conseguiu se antecipar, sabe? Eu acho que hoje tem escritórios que olham essa maneira, e não é fácil, não é uma coisa trivial, porque ela depende, esse sistema depende muito da confiança interna, do trust entre os sócios. Sim. Mas eu acho que hoje alguns escritórios começam a cogitar essa possibilidade, mas quando a gente virou a chave, era algo que não existia no Brasil. Sim. Existia fora, sem dúvida nenhuma. Nós, inclusive, buscamos o apoio, o auxílio de uma consultoria internacional, mas aqui não existia. E eu acho que realmente foi uma decisão muito acertada. E isso teve que, do ponto de vista prático, assim, isso teve que ficar sendo repetido, assim, né? Teve. Porque é o que eu estou te falando. É um processo. Né? Você passou a tua vida inteira trabalhando na perspectiva de ter o teu cliente, de ganhar o teu client fee, de ganhar a participação sobre a hora que você trabalha, de olhar para o teu universo, o teu mundo, a tua equipe, o teu time. Sim. E você é convidado a pensar de uma forma completamente diferente. Sim. Você não tem o teu time. O teu time é o nosso time. Você não tem o teu cliente. O cliente é o nosso cliente. Quanto mais a gente puder gerar oportunidade, seja para si mesmo, seja para outro, melhor. Porque o objetivo é aumentar o bolo. É doido isso, né? Porque você olha todas as estatísticas, inclusive a Hyde traz isso muito, né? Todo mundo ganha, né? Win-win-win. O cliente ganha porque ele está, no final do dia, tendo the best of the firm, né? Ele não está tendo um subpar, né, do ponto de vista de execução de serviço. O escritório, obviamente, institucionalmente ganha, mas o que eu achei mais interessante no estudo da Hyde é que a própria sócia e o próprio sócio individualmente também tende a ganhar mais. E isso eu acho super interessante. Óbvio, você pode falar que é no tempo, né, versus o Eat What You Kill, né, essa virada de chave. E aí eu queria tocar num outro ponto que você já mencionou quando eu fiz minha lição de Caju, que eu achei super interessante. Porque conversa uma coisa com outra. Porque a gente, de certa forma, falou sobre cultura, né? Eu estou traduzindo aqui, né? Um pouco, acho que tem a cultura do escritório mudou em certo nível. Não estou falando, né, disso que você está falando. Concordo plenamente. Porque cultura, para mim, é muito aquele negócio que você faz fora dos holofotes, né? Cultura, para mim, é o dia a dia. É como a gente se relaciona, como a gente se comunica, as conversas que a gente tem internamente. Você pode colocar a frase mais bonita na parede, assim. É verdade. Porque quando estourou o cano da colaboração, todo mundo começou a colocar no site. Somos colaborativos. Aí você olha debaixo do capô, eu falo às vezes, aí você vai ver, nem tanto. Mas até, enfim, sem puxar o saco de vocês, né? Assim, eu me senti muito bem, né? Quando no trabalho que a gente está desenvolvendo junto, eu sinto muito, né? Muito legal o trabalho junto com vocês por conta disso. Eu sinto muito esse lugar legal e foi um clima bom. Às vezes você entra num que você fala, eita. É mais desafiador. A energia aqui. Mas sucessão. Porque eu imagino num escritório desse tamanho, né, com esse nível de faturamento, e aliás, parabéns pelo disclosure que vocês fazem, eu acho super rico, assim, eu gostaria que outros fizessem também, porque eu brinco, gente, na Ambev,
A Ambev é obrigada a divulgar tudo ali. E não é, né? Então, acho um movimento super bold, assim, super ousado de vocês. Eu sempre leio o relatório de vocês, acho super bacana. E eu vi você falando sobre a formação de sucessores. Óbvio, sem individualizar ninguém, mas o que você acha que, eventualmente, pelo amor de Deus, a gente está num mega guarda-chuvão, o que você acha que muitas vezes isso não é olhado com o carinho necessário no mercado jurídico? Bruno, porque é anti-intuitivo. Tá. É anti-intuitivo. Nós somos advogados, a gente estabelece os nossos vínculos com os clientes, nós somos valorizados pelos clientes, a gente atua, a gente está envolvido nos casos. E aí, um belo dia, você descobre ou você se dá conta de que isso é insuficiente, porque você não vai ser eterno. Sim. Né? E porque nós temos um projeto de perenidade, isso não vale só para o nosso escritório, para muitos, que tem como objetivo que o escritório sobreviva a qualquer um de nós. Então, se nós não formos capazes de transferir esses relacionamentos, esse projeto está fadado ao fracasso. Agora, é anti-intuitivo. Né? Você é a estrela para aquele cliente, você é a pessoa de confiança para aquele cliente. Perfeito, a trusted advisor. E você tem que, de uma certa forma, pegar aquele relacionamento no qual você investiu tanto tempo e passar para uma outra pessoa. Confiar no outro profissional, né? De uma certa forma, se despir da vaidade, deixar de ter aquele protagonismo, mas é fundamental. Então, eu acho que uma das principais dificuldades é justamente essa. Para nós, é anti-intuitivo. Tá. Não é uma coisa simples e trivial. É claro que, se você tem como estrutura os incentivos errados, bom, você acrescenta mais um aspecto. Quer dizer, mais um obstáculo. Exatamente. Né? Não, se eu ganho em cima da hora, como é que eu vou passar aquele relacionamento para um outro sócio? Eu não vou ganhar. Vai ser penalizado. Exatamente. Mas ainda que você tenha um sistema onde isso não seja relevante, é anti-intuitivo. Não é uma coisa absolutamente trivial. Mas, eu te digo, eu acho que é fundamental. E, passados 36 anos, hoje, num outro momento da carreira completamente, eu acho que eu formei sucessores, eu tenho um dos maiores orgulhos que eu tenho, e é verdade mesmo, até me emociono para falar, mas é verdade, é ter formado sucessores que são muito melhores do que eu. A maior contribuição que eu dei ao escritório nesses 36 anos foi formar sucessores melhores do que eu. E são mesmo, tá? E são mesmo. Puxa, é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. É desafiador, Sim. em certo aspecto, porque, de uma certa forma, você tem que se reinventar, você tem que buscar um outro papel, você tem que buscar um outro espaço, você passa a fazer coisas diferentes, né? Aquilo que você fazia antigamente é, de uma certa forma, desempenhado por outras pessoas, e eu acho que esse é o curso natural das coisas, mas é maravilhoso. Mas caindo aqui no granular, o que isso significa na prática? Como que você cria sucessores? Como que você... É só passar o cliente? Como é que é esse processo? Eu acho que é gerando oportunidade, Bruno. É claro que, quando nós trabalhamos junto com pessoas há muito tempo, você tem todo um processo de formação. Sim. Você tem um processo em que você transfere experiência, você tem um processo onde você mentora, você tem um processo onde você acolhe, você cuida, você... Enfim, então tem um processo de formação. Nós temos relações longevas no escritório. Mas eu acho que é basicamente dar oportunidade, dar espaço. Tá. Dar espaço. Né? Passar o protagonismo. Porque não adianta. Se eu quiser continuar sendo protagonista daquela relação, eu não vou conseguir fazer a sucessão daquele cliente. E no dia a dia é exatamente isso. Né? Você chama um sócio, ele começa a participar dos assuntos daquele cliente, aí ele começa a estabelecer relacionamentos naquele cliente com pessoas diferentes das pessoas com que você tem. Perfeito. Naturalmente, aquelas pessoas que eram jovens acabam ficando mais sêniores, elas acabam passando o trabalho diretamente para aquele outro sócio, e você vai meio que saindo aí do palco
E você tem um sócio que, se for capaz, se for dedicado, se tiver empenhado nisso, se tiver as devidas habilidades, ele vai ocupar aquele espaço. E é interessante isso, né? Porque eu já vi muitas vezes, Klaus, muitas vezes a hiperconcentração da geração de negócios na figura da fundadora, do fundador de handful of people, né? Você conta nos dedos, não importa o tamanho do escritório, eu já vi isso repetindo, esse padrão se repetindo várias vezes. E eu olho para eles e falo, gente, isso não é sustentável. Mas você tem razão. Veja, eu não estou dizendo que o fundador do escritório ou o sócio sênior não tem uma importância. Lógico. Mas o ponto é esse. Eu acho que a gente tem que ressignificar, a gente tem que ocupar um espaço diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. Imaginar hoje, eu nem teria energia nem saúde, imaginar hoje fazer aquilo que eu fazia há 15 anos atrás, né? É impossível. É impossível. Né? Não ia ser bom para ninguém. Sim. Não ia ser bom para mim, Sim. Não ia ser bom para o cliente, Sim. Não ia ser bom para o escritório. Né? Hoje eu vou procurar fazer coisas diferentes. Né? Eu vou procurar ser o quê? Ser um apoio, uma referência para esses sócios. Né? Vou procurar continuar passando a minha experiência. Né? Acho que tem uma questão de gestão importante, na medida que os escritórios crescem, etc. e tal. Mas, de novo, além de ser anti-intuitivo, é um risco que a gente assume também, né? Você está deixando ali o teu relacionamento que você é de Trusted Advisor. E óbvio que as coisas não são binárias, né? Pode ser num determinado cliente que você ainda esteja muito próximo, às vezes é isso, você tem diferentes relacionamentos, mas, entre aspas, você meio que perde um pouco de liquidez aí também nessa história, sem né? Dúvida, sem dúvida. Por isso que eu estou te falando, né? Você deixa de fazer aquilo que você estava acostumado, Sim. Você domina a zona de conforto, Total. Você já faz não sei quantos anos, funciona, você tem costas. sucesso, etc. e tal, você passa isso e fala, bom, agora vou aqui me arriscar a ter um papel diferente. E é muito engraçado, porque nas nossas conversas, assim, eu pego esse cenário várias vezes, né, de hiperconcentração, pessoas que representam, às vezes, 70% do faturamento do escritório, é raro, mas acontece muito, eu já vi de tudo. E aí, do dia para a noite, eles meio que viram a chave e falam, pô, eu tô aqui com 12, 15 sócios, ninguém vende, só eu que vendo nesse negócio, vou pendurar a meta no povo. Eu falo, cara, mas você não veio preparando. Mas esse é o ponto, Bruno. É isso que eu chegar. Assim, tem vários exemplos. E de fato, eu sou a única pessoa que prospecta, ninguém vende, etc. e tal. Agora, quem tem oportunidade? Quem que aparece? Então, na hora de dar uma entrevista, na hora de sair numa mídia, na hora de fazer um evento, na hora de colocar o cidadão na frente do cliente, quem que vai? É o fundador? Né? É aquele que tem a concentração? É duro. A gente quer, né? Quem não quer? A gente quer participar do evento, a gente quer estar na reunião, a gente quer aparecer. Que ele tem ego? Muito. Advogado, pelo amor de Deus. Eu acho que só tem um bicho que tem mais ego que advogado. Médico, eu acho. Eu arrisco a dizer. Tem, claro que tem. Tem ego, tem zona de conforto, tem essa coisa de ser intuitivo para nós, porque a gente depende muito da confiança. A confiança é uma coisa muito pessoal. Né? Sim. Mas, enfim, é o que tem que ser feito. Mas é curioso isso, né? Até para você beber uma aguinha aqui. Vou tomar. Eu estava conversando com um cliente nosso, e a gente já fez esse exercício juntos, aquela questão dos diferenciais competitivos. Então, você vê muita gente hoje colocando, e foi até engraçado, porque a gente fez uma... Eles estão montando um pitch lá, e aí eu falei, me conta. Não precisa fazer, mas deixa eu ver como é que vocês estão... E chegava nesse momento de falar que, não, aqui tem o envolvimento do sócio, da sócia, né? A gente que vai revisar tudo, a gente que você vai ter meu número do celular, a gente pode ligar de madrugada, né? E eles terminaram de fazer. Aí eu virei para eles e falei assim, gente, alguns pontos aí, você já me conhece, qual é o meu approach, né? Que não é por aí. Aí eu virei e falei assim, número 1, o que você está dizendo sobre sua equipe? E eu não estou dizendo que a presença da sócia numa sustentação oral lá, num momento importante, ou em certas... Não é importante, não estou dizendo isso. Né? E o cliente, por vezes, tem essa expectativa, e não estou minimizando, pelo amor de Deus, né? Mas o que você diz sobre sua equipe quando você, direto ou indiretamente, está dizendo para o cliente... Você vai estar o tempo inteiro lá. Que você está revisando tudo, parece que você quase não confia na sua equipe. E o cliente perde o diferencial competitivo quando você não está presente.
É verdade. Ao invés de você elevar a sua equipe, né, falar que, pô, né, a gente tem todo esse time aqui que vai te atender, o focal point vai ser a fulana, não sei o que lá, eu estou acompanhando, e você posicionar a sua participação e seu envolvimento no lugar que ele é importante, é valorizado né, e aos olhos do cliente. Então, mas foi engraçado, porque daí até a pessoa deu um pushback, falou, não, mas você tem que entender, não sei se os outros escritórios estão falando isso. Eu falei, cara, eu faço isso desde 2017. Todo mundo está falando a mesma coisa. Eu não estou dizendo que está todo mundo entregando a mesma coisa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa visão de diferenciais. Porque daí o que acaba acontecendo, que é onde eu ia chegar também, é que você cria essas pessoas que elas foram, em muitos casos, desincentivadas. Exatamente, é isso mesmo. A venderem. É isso mesmo. Porque, no fundo, veja, o fundo é o seguinte, se a gente for pensar em conforto, qual é a zona de conforto? A gente continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez Sim. e que funcionou, que deu resultado, e ter maravilhosos profissionais que executem. E a gente só aparece de gente para fazer. Exatamente. Agora, é o que você falou, isso não é sustentável. Por quê? Porque se você não tem aquelas pessoas preparadas para fazer aquilo que você faz, se não naquele momento, mas em algum momento, a verdade é o seguinte, você não vai conseguir deixar de fazer o que você faz. Você não vai conseguir assumir um outro papel. Não tem como. E um dia você não vai mais existir. Né? Porque nós terminamos as nossas vidas nos escritórios e no mundo, né, também, né? Sim. Ninguém é eterno. Vai querer sair. Mas as instituições, os escritórios, o nosso escritório, por exemplo, o limite para ficar são 65 anos. Não quer dizer que a pessoa, depois dos 65 anos, não vai trabalhar. Ela não vai trabalhar no escritório. Ela vai fazer qualquer outra coisa. Sim. Mas nós já temos essa perspectiva, a gente já tem aquele deadline. Sim. E eu acho que a gente tem, talvez a nossa obrigação, os sócios sêniores, de todas as obrigações que tem, na minha opinião, eu acho que talvez uma das mais relevantes seja formar sucessão. E uma sucessão que esteja à altura e, de preferência, seja melhor. É isso que eu vejo. Mas não é intuitivo. Não é. E eu acho que também, aí falando de ego, acho que tem várias coisas até envolvidas, assim. Eu acho que é uma das coisas que a gente vem batendo muito forte nessa tecla. A gente falou assim, olha, a gente tem que incluir esses temas de desenvolvimento de negócio, networking, prospecção, experiência do cliente, mais cedo. Óbvio, de uma forma gradativa, porque se você pega no começo ali, recém-formado, formada, a pessoa tem que se especializar tecnicamente, ela tem uma jornada técnica muito importante, não que não tenha nas outras fases, né? Mas você precisa ir aumentando a temperatura desse negócio para você não ficar enxugando gelo. Sem dúvida nenhuma. Porque é o que está acontecendo muitas vezes. E quando eu chego lá, eu falo, gente, pendurar meta, estabelecer KPI é a coisa mais fácil do mundo. A pessoa tem que trazer... E a virada de chave é muito brusca. Eu já falei isso aqui no Vendendo Valor, para essa figura. Seja, às vezes, para virar sócio, quando está no Partner Track, já aumenta esse sarrafo do dia para a noite e não pode pescar no aquário. E a pessoa fala, caramba, né? Que eu falo que é uma posição um pouco inglória, porque você tem todo o sarrafo de gestão de time, de trabalho, não sei o que lá, e pendura esse negócio do nada para você. Ou a pessoa até vira sócia, mas ela fica num probation e fala, se você não trouxer X de milhões de faturamento, você não vai prosperar aqui, e a pessoa fica paralisada, porque ela fala, eu nunca fiz, o que eu vou fazer? E um pouco eles acham que estão fazendo quando somente levam a pessoa na reunião de prospecção. Ou traz um cliente novo. Isso é uma coisa também, eu acho que se glamouriza muito essa questão da prospecção, da venda do trabalho, como se fazer a prospecção ou vender o trabalho fosse trazer um cliente novo, incrível, né, entre as 50 maiores empresas do Brasil. Isso não vai acontecer com um advogado sênior ou com um sócio júnior. Agora, você expandir o relacionamento, você conseguir mais trabalho de um cliente que já é um cliente do escritório que você atende, né? Você ter uma exposição para você começar a aparecer no mercado além do teu papel dentro do escritório. Isso está ao alcance de qualquer um. Sim. Eu um dia, faz anos isso, eu estava numa sessão de mentoria com uma advogada e ela estava com essa dificuldade. Estou sendo exigida a prospectar, a vender, fazer acontecer, e eu não sei, não consigo, etc. Aí eu falei, vou te propor um exercício. Fecha os olhos, faz de conta que você não está mais aqui. Você saiu, você está começando o teu escritório. Você está numa sala em que você tem um computador e um telefone. Só.
e você está no primeiro dia. Sensacional. Né? O que você faria? Para quem você ligaria? O que você acessaria? Como é que ia ser teu dia? Muito bom. Aí Adorei. eu falei para ela, agora faz o seguinte, abre o olho. Você não está sozinha numa sala com um computador e um telefone. Você está aqui, nessa estrutura. Então, não vem me dizer que não tem alguma coisa que você possa fazer aqui e que esteja a teu alcance. Ninguém está dizendo para você ir para a rua, prospectar um cliente novo, mas praticar essa habilidade, porque é uma habilidade absolutamente necessária. Aquele profissional que se dedica exclusivamente à execução tem algum problema? Não tem. Inclusive, em algumas instituições, você vai ter aqueles profissionais que só executam. A grande questão é que ele vai ser muito mais substituível do que aquele que efetivamente agrega ao bolo. Mas nessa linha de querer ouvir o que você quer ouvir, tem essa discussão bastante, já falei isso aqui também, né? Das pessoas que falam assim, não, mas não é importante executar, não é importante ter gente. Fala, lógico que é importante. Não, ninguém está dizendo que não é, Ninguém está dizendo que não é. A minha leitura é só a seguinte, o lugar dessa pessoa que só executa, além de ser um lugar mais substituível, ele é um lugar que esse espaço vai ficando diminuto é matemático. Pelo simples fato que a torta, o bolo, não está crescendo na mesma proporção. Ao passo que entrar novas pessoas na sociedade significa as pessoas que já são sócios ganharem menos dinheiro. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Exatamente, ninguém vai querer. A não ser que seja um negócio muito específico num momento, num contexto, uma mudança de modelo, aí beleza, que os astros estejam alinhados, porque esse é o grande problema. As pessoas querem ouvir que elas não precisam prospectar, elas querem ouvir que elas não precisam vender, elas querem ouvir que a máquina vai alimentar e que elas podem ser uma super técnica e tal. Eu falei, gente, esse espaço, não estou dizendo que ele vai sumir, só que ele é cada vez mais diminuto, porque se você pensa no efeito exponencial, quando você tem 15 sócios. E eu brinco que eu uso essa analogia com um filme chamado Moneyball. Não sei se já viu esse filme. Não. É um filme com Brad Pitt antigo, é uma história real de um cara que revolucionou o beisebol. Porque olha a analogia. No beisebol, esse foi um dos momentos de anotar no celular. No beisebol, você procurava muito, você ainda de certa forma, as pessoas conseguem fazer o home run, né? A pessoa consegue rebater a bola ali nas arquibancadas, porque daí você garante que você vai conseguir fazer o ponto. Então, eles buscavam muito a pessoa do home run. Esse cara virou, com a ajuda de uma pessoa com análise mais estatística, falou, não, a gente está olhando errado o beisebol. Porque se você considerar estatisticamente, o que a gente precisa é de pessoas que consigam dar uma rebatida o suficiente para ir para a primeira base. Porque estatisticamente, se eu consigo ocupar a primeira base, eu consigo ocupar a segunda, a terceira e fazer mais pontos ao longo de um jogo. Porque eu não preciso ficar dependente só do home run. Qual é a analogia que eu faço? Dos Rainmakers e das Rainmakers versus eu ter um basal de BD em que, tá bom, eu não vou ter todo mundo faturando 10, 15 milhões. Sim. Mas se eu tiver um basal em que está todo mundo envolvido, isso para a instituição, isso acaba feeding back, porque às vezes tá bom, a pessoa não vai ter o faturamento de 10, 12, 15, mas ela vai ter um faturamento ali de 2, por exemplo, e às vezes ela vai gerar uma oportunidade de dar umas porradas, e se está todo mundo fazendo, todo mundo se movimentando, venda um jogo de número, porque a partir do momento que eu conheço ali, né, as minhas, vou usar tem um Dunbar's Number, né, que é de 150 pessoas, mas se eu funilar para 30, que é de um livro chamado Shortlist, que ele fala que você tem que encontrar o seu shortlist, se eu tenho 30, se eu tenho 10 sócios, eu tenho 300. 300 pessoas que multiplicam as oportunidades que podem abrir. Então, eu acho que quando a gente vai tirando, né, descascando essa cebola toda, eu gostei muito do que você falou. Eu tenho muito esse pushback. Bruno, mas eu não conheço, eu não faço, eu não tenho network, eu não tenho a rede, eu não sou daqui. Exatamente. Sou do interior. Exatamente. Aí eu falo, tá bom. Eu adorei esse exercício, eu vou dar crédito, tá? Eu dou crédito para todo mundo. Eu falo, tá bom, você atende clientes? Atendo. Você cria relacionamento com eles ou você só executa trabalho? Eles ficam me olhando. Falo, então, começa pelos clientes que você já atende, porque expandir é a tua prospecção mais barata. Esses clientes que você já atende, além de expandir neles, eles podem te recomendar. Beleza. Estudou na faculdade? Estudei. Pô, faz um mapeamento aí no teu LinkedIn. Aí a gente vai começando. Eu falo, Bruno, mas não tenho tempo. Tô falando, você almoça toda semana? Almoço. Falei, uma vez por semana, almoça com alguém diferente. Não almoça com a tua patotinha do escritório.
Reserva ali, sei lá, se para você vai ser terça-feira, se vai ser quinta, o dia que fizer mais sentido para você. Trate como sagrado na medida do possível, obviamente cai emergência. Mas se você... Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Se você almoçar com uma pessoa diferente durante 40 semanas, eu estou dando de lambuja aí 12, pô, você teve 40 interações e you never know. Tem um serendipity aí, tem um acaso, tem uma obra... É difícil falar isso. A disciplina está em marcar os 40 almoços. Claro. Precisa todo 40 almoços, esses 40 almoços eu vou lá vender alguma coisa? Não, porque você vai virar um baita do mala. Só que se você tiver a disciplina, que nem você escreve todo mês no LinkedIn, porque você gosta e e você vai tratando aquilo menos como um sofrimento e mais como algo... Até uma brincadeira que eu faço com minha esposa, assim, porque eu falo, porque ela é dessas pessoas, Caso de Ferreira, Espeto de Pau, ela, a valor de face... não gosta, tem as restrições. Eu falo assim, mas você tem que ressignificar na sua cabeça, porque é o negócio do start with why, né? Quando eu vejo que aquilo é essencial para minha carreira, você estava falando na sua lojinha, bom, é minha vida. Exato. Tem ninguém vendendo por mim. Exato. Eu abri uma vertical dentro de uma empresa de consultoria que já existe com 0 de faturamento, no mesmo ano que eu me separei. Então fala sobre timing, tá todo errado. O Rafa tinha 5 anos, o Lucas tinha 1 ano de idade, sem ajuda e 0 de faturamento. E eu não estou vangloriando, né? Usando a jornada do herói. Necessidade. A necessidade! É o melhor vetor. Assim, mas, Gláucia, prospectei como nunca na minha vida, eu tenho absoluta certeza disso. Você não tem noção. Mandei mensagem no LinkedIn, fui atrás. Pessoal que jogou... Um dos meus primeiros clientes foi o pessoal que jogou bola comigo na faculdade. É isso aí. Eu fui até... Porque eu não tinha vergonha do que eu estava vendendo. Porque você precisava, né? Eu precisava, não tinha quem ia fazer por mim, não ia cair no... Hoje, 2017, 2018, hoje a gente tem um poder de atração maior, obviamente. Mas eu toda hora me cutuco, porque é muito fácil você se acomodar. Sem dúvida nenhuma. Porque eu falo, gente, se essa torneira fechar, de repente, sei lá, estou recebendo um monte de demanda, mas eu não tenho ingerência... Assim, eu tenho ingerência no limite que do que a gente se coloca no mundo, autoridade, não. Mas não é um negócio que está necessariamente na minha mão, né? Puxa, claro. Eu estou saindo... É aquela sensação, quando termina o ano, 31 de dezembro... e você cumpriu a meta, você bateu o orçamento, só que chega no dia 1º de janeiro, zerou rosca. Vamos para cima, né? Começa tudo de novo. Você tem que correr atrás. É exatamente isso. Muito difícil. Numa prestação de serviço, numa consultoria que você tem o quê garantido? Sim. Não tem nada garantido. É muito diminuto, né? Agora, eu acho que quando a gente pensa nas grandes estruturas, e aí entra essa questão de ter as pessoas que têm que executar, porque a gente tem que entregar o trabalho de excelência, e claro que eu tenho que executar, etc. e tal. Eu acho que é muito uma questão de preponderância. Né? Não terá o menor sentido, na minha avaliação, um sócio júnior que acabou de se tornar sócio, dedicar 80% dele para a prospecção de cliente. Perfeito. Talvez não faça sentido nenhum. Não seja ele a melhor pessoa a fazer isso. Vai ter que executar. Claro. Vai provavelmente dedicar a maior parte do seu tempo à execução, trabalhando com um sócio mais velho, etc. e tal. Mas não quer dizer que não deva começar a praticar, porque em algum momento aquilo vai ter que ser uma prioridade. Ou ele vai ser muito, ou ele ou ela, vai ser muito mais exigido. Né? Sob pena dele se limitar, inclusive, em termos de desenvolvimento, de crescimento no escritório, de remuneração, etc. e tal. Tem jeito, é aquilo que a gente falou. Você não vai querer um sócio para ter que dividir o bolo. Você quer um sócio que agregue, que faça o bolo aumentar. É sim. Mas virou a chave. O sócio era advogado, passou a ser sócio, imediatamente ele já está contribuindo. Claro que não, é um processo. Mas você tem que ver potencial naquelas pessoas. E o potencial você vê se elas já começaram, de alguma forma, a exercer aquela habilidade. E, de novo, voltamos para o começo da nossa conversa. Vão ter aqueles que vão ter mais facilidade, vão ter aqueles que são forjados, né, a vender, a prospectar, e outros que vão ter mais dificuldade. Todos podem exercitar, todos podem exercitar a habilidade, respeitando as suas características, a sua personalidade. Eu falo muito isso. Nas minhas sessões de mentoria, eu falo muito isso. Não há como se mudar a personalidade. Não se exija mudar a sua personalidade e nem aceite que alguém propõe isso para você. Agora, se desafiar, por intencionalidade,
fazer alguma coisa que talvez não seja a tua mão direita, mas seja a tua mão esquerda, e que seja necessário para você crescer, chegar aí no objetivo que você quer, tem que ser. Não tem como. Eu vou te dar um exemplo até. Eu queria ouvir um pouco mais sobre essa parte das mentorias, né? Eu sou uma pessoa, na essência, tímida. Não parece. Então, mas aí é o lugar de onde você se coloca. E aí, a questão, por exemplo, fazer uma palestra. Falar em público. Amo. Porque, sobretudo, aí vem a confiança. Aí eu tenho um negócio que eu trabalho, tá na terapia, né? Vem a questão da preparação, da confiança, que eu domino aquele tema. E aí eu me sinto bem. Eu gosto de compartilhar conhecimento, mas mesmo falar em público foi algo que foi puro treino. Tá. Faz sentido. Até hoje. Óbvio que o meu tempo de treino ele é menor do que era antes. Mas eu vou lá com o meu passador no meu escritório e eu trabalho a palestra, eu trabalho o tema, eu trabalho o treinamento, eu imagino, eu vejo, né, as histórias, eu vejo o que dá para puxar gancho, eu leio minhas anotações que eu fiz junto com o cliente, o que ele queria priorizar, ele ou ela queria priorizar e vai em tudo. Mas eu treino. Então, eu vejo muito claro esse lugar. Mas assim, se você pegar a minha essência, e aí você fala, Bruno, então você é fake quando você está dando uma palestra. Não, é uma versão com a temperatura maior minha. Mas óbvio que eu não sou o tempo inteiro. Você já me viu. Eu não sou o tempo inteiro daquele jeito, senão minha mulher ia me matar também. Então, né, mas eu preciso ser. Porque uma das coisas que eu acho que é muito negligenciada no que eu faço é o delivery. Vou te dar um exemplo clássico, né? Gringo. Eles têm um conteúdo ótimo. Só que muitas vezes você vai ouvir... I'm really excited to be here today. Você fala que você quer morrer? Você fala assim, cadê? Lógico, não precisa ser um circo, né? Não precisa ser aquele negócio over, né? Aquele negócio... Agora, você tem que ter um punch, né? Eu dei 2 treinamentos seguidos, quinta e sexta de manhã, das 9 até 1h num cliente nosso, porque né, eles queriam que fosse... porque vinha gente de fora, né? Eles têm escritório... espalhado pelo Brasil, eles falaram, putz, vamos fazer 4 ao invés de 3. Eu falei, é uma porrada, mas vamos, né? Vamos fazer, dá para fazer e tal. Pra você segurar 4 horas, né? 20 e tantos sócios e sócias, né? Eu sempre falo, né? Eu brinquei, né? Não é só investimento que o escritório está fazendo, são as horas e o custo de oportunidade de eu estar tomando café. Verdade. Então, eu sei da dificuldade. Mas foi incrível, Glaucia, porque, lógico, uma das coisas que a gente tenta fazer é falar, gente, sem celular, sem quem tiver coisa urgente. E foi muito, muito legal puxando o saco deles aqui, porque é diferente, né, de você mergulhar. Só que para você manter essa galera durante 4 horas, eu brinco que eu fico assim, eu saio, energia, exausto. Você tem que engajar, né? Você tem que engajar. Não basta ter o conteúdo maravilhoso, você tem que engajar. Você tem que saber a hora de fazer uma piada. E você tem que estar consciente, não eles. Porque a gente está levando, eu estou levando eles juntos nessa jornada, é um voto de confiança da instituição e deles ali. Então você tem que fazer a hora de quebrar, você tem que fazer a hora de deixa a discussão, né? Eu brinco, deixa o pau comer às vezes no bom sentido, porque discussões são boas. Então deixa eles trabalharem agora com isso. Então você vai oscilando todo esse negócio. Por que eu estou dando toda essa volta? Porque eu acho que, eu concordo 200% que você está trazendo da personalidade. Eu só acho que, de novo, a galera não pode usar isso sem dúvida, como uma desculpa para... Tem algumas coisas que você vai passar de ano. Tá bom, você não vai ser a melhor coisa naquele mundo porque não é o teu forte, não é o teu negócio. Mas ponto fraco para mim, você tem que passar de ano. Você fala, a gente tem que dar o check. Esse aqui eu preciso saber. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava falando, eu treino taekwondo há muito tempo. E na linha de fazer coisas diferentes, né? O enteado do meu mestre, ele dá aula de kickboxing, ele tem 24 anos, eu comecei a treinar com ele, o cara é um monstro, luta profissional desde os 16, enfim. E ele não pôde, na vida dele, não teve a oportunidade de falar de aprender inglês e tal. Eu falei, João, cara, você não precisa falar mega fluente, mas por que para ele é importante? Número 1, tem muito conteúdo de luta em inglês, super bacana, que ele não acessa porque ele não fala. E 2, eu falei para ele, cara, você é um cara super legal, você tem um método super querido. Pô, você abre uma frente de outros clientes para você conseguir atender. E, de novo, você não precisa falar perfeito. Só que você precisa falar o mínimo que você precisa. Eu lembro, desculpa a digressão aqui, mas eu lembro quando eu estava trabalhando na Alemanha, quando eu fui trabalhar na Volkswagen, eu fui trainee no departamento de jurídico da Volkswagen lá na Alemanha. E eu fiz colégio alemão, mas eu nunca fui do currículo alemão. Sempre fui do currículo brasileiro. Eu falava que eu era o mais brasileiro dentro de um colégio alemão. Vários amigos meus falavam alemão em casa, eu não.
Na verdade, meu pai só eu tenho família alemã, né, sobrenome alemão, mas o meu pai só colocou porque na época ele trabalhava na Volkswagen e tinha um desconto. Isso. Deu um subsídio da Volkswagen para colocar em colégio alemão, 3 filhos, ele falou, eu vou colocar lá. E eu lembro que as primeiras reuniões que eu participei, mudo. Eu tranquei o 5º ano, né, da faculdade e fui morar lá. Mudo. Aí o meu chefe, o Malte Wagner, ele chegou uma hora para mim depois de uma reunião queridíssima. Ele virou para mim e falou assim, Bruno, deixa eu falar um negócio. Eu percebo, porque nas nossas conversas ele via que eu não era mudo. Né, que eu me comunicava. E ele virou e falou assim, cara, eu tô sentindo que você tá com muito dedo, por causa do teu alemão, você acha que você não vai falar perfeito. Ele falou assim, a gente acha o máximo que você tá falando. Ninguém aqui tá com expectativa que você vai falar perfeito. A gente acha demais. Então, cara, se coloca, se joga, fala, se comunica. E aquilo foi tão libertador para mim, de meus 20 e poucos anos, assim, que eu falei assim, cara, ele tem razão, assim, sabe? Lógico, eu me preparava, fazia tudo que eu podia fazer, mas principalmente, lógico, depois de alguns meses trabalhando, como tudo na vida, você vai ficando mais confortável. Mas aquilo foi tão libertador para mim, Glaucio. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Aliás, um dos meus... meu calcanhar de Aquiles é língua, né? É o inglês. Hoje eu já entreguei para Deus, mas por muito tempo... hoje eu já estou naquela de tipo, entenda o que quiser e passe... aqui. Mas por muito tempo foi alguma coisa que me incomodou, porque eu pensava, né? Eu falava, puxa, se eu falasse melhor, ia parecer tão mais inteligente. Verdade, a gente pensa isso mesmo. Sempre foi, mas você sabe que você está falando isso e está me vindo aqui na cabeça uma questão? Quando você falou o seguinte, eu me preparo, eu sou tímido, mas eu me preparo para fazer a apresentação, porque eu treino e eu... Tem um tanto que a gente também tem que racionalizar as coisas. Né? Então, você vai fazer uma apresentação, você domina o conteúdo? Perfeito. Sim. Você se preparou? Sim. É na tua língua nativa? Olha que maravilha. Você vai fazer uma apresentação em português. Maravilhoso. O público está interessado em te ouvir? Então, racionaliza. A chance de dar errado ou ser muito ruim é estatisticamente muito menor faz super sentido. Do que ser razoável. Racionaliza. Se a gente pegar só emoção, estou inseguro, não sei falar em público, nunca fiz, e etc e tal, você já entra com o pé esquerdo, você já entra com a atitude errada. Põe na racionalidade. E aí você vai perceber, puxa, é verdade, eu domino, eu me preparei, é minha língua, eu sei me comunicar, o público está interessado, me chamaram para falar, etc. Então, vamos, estatisticamente, qual é a probabilidade? E vou esticar a corda. E em dando errado... Exatamente. O que é dar errado? O que efetivamente vai acontecer do outro lado desse túnel? Nada. Provavelmente nada. Porque você se preparou tanto, o teu dar errado vai ser tão diminuto. Exato. E às vezes uma falha de raciocínio, sei lá. E é engraçado você falar isso, porque eu faço terapia há muito tempo, né? Amo. Entre idas e vindas. Eu falo que eu tenho turnos. O meu terapeuta é de Recife, sotaque maravilhoso, assim, porrada, assim, não é a divã, assim, a vida como ela é, ele me interrompe, eu acho maravilhoso. E ele me conhece há muito tempo. E eu fiz uma palestra, o meu primeiro keynote speech que eu fiz foi em inglês, foi em 2023, num evento de uma associação. E agora eu vou fazer no Canadá, uma semana antes do IBA, eu vou fazer para essa mesma associação no Worldwide Conference deles e tal. E eu estava falando com ele, que o meu primeiro keynote, ele foi muito procedimental. Eu estava com tudo, assim, decorado na ponta da língua. Você estava dentro do script. Eu estava super dentro do script. E esse não sou eu. Eu sou mais jazz, que é muito exercício, muito treino para saber flutuar. Tá, ok. Então, eu tenho uma linha mestra, eu me preparo, mas a minha grande alavanca, o meu grande diferencial fazendo o que eu faço é saber fazer as digressões, voltar, ter os insights na hora. E eu perdi tudo aquilo. Eles gostaram muito, tanto que me contrataram de novo, mas eu senti que foi uma palestra muito mecânica. Que não foi você. Não fui eu, porque eu estava muito mais interessado em usar os termos absolutamente corretos de vendas e marcar os pontos e fazer as piadas e fazer o negócio to the T, que eu lembro que até foi assim, eu fiz a palestra e já esqueci dela. Sabe aquele negócio que você nem lembra o que aconteceu? Você fala assim, gente, eu nem vi o que aconteceu. Me disseram que foi boa e tal. E eu tava conversando com ele. Aí ele falou assim, ele falou um pouco a mesma coisa que o Wagner falou para mim. Ele falou, cara, mas espera aí, você tá indo no Worldwide Conference, vai ter native speaker, vai ter gente de tudo quanto é o mundo e tal.
ninguém tá com o assumption que teu inglês necessariamente vai ser... Eu tive o privilégio de morar nos Estados Unidos novo, eu morei no Texas 2 anos, morei, né, enfim, tenho inglês bom. Mas, obviamente, que é um inglês bem técnico, né? De vendas, né? O inglês de business development, você tem termos, assim como no direito você tem termos. Ele falou, ninguém tá com essa expectativa. Tá? E acho que uma semana depois, eu tava vendo um cara de vendas que eu gosto, que é um indiano, e ele tava falando um inglês mega difícil de entender. E aí passou mais a eu vi um podcast com eu não lembro que ator que era, também com inglês ok, assim, um latino. Eu falei, cara, tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Né? Vai dar tudo certo. Mas assim. você veja, Bruno, às vezes nós nos impomos um nível de exigência que acaba se tornando uma crença limitante. Total. Porque tudo bem, a gente querer se exigir, né? Exato, e para fazer você ser melhor ou alcançar alguma coisa que não seja tão fácil para você, ok, mas não pode paralisar. Sim. E a gente vê isso acontecer. Às vezes as pessoas elas não aproveitam as oportunidades porque não querem se expor. Tem uma outra coisa que a gente não falou aqui. Eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está falando. Adoro. Vulnerabilidade. Uma das coisas mais difíceis, e tem a ver com tudo que a gente falou, uma das coisas mais difíceis é a gente expor a nossa vulnerabilidade. Em muitas situações, é só expondo a vulnerabilidade que a gente realmente vai ter a atitude correta, a gente vai ousar. Não tem como. Mas é difícil, pacas. Sim. Veja as redes sociais. Todo mundo corre maratona, só come em lugar legal, só viaja Aí a pra lugar gente legal. olha, já aconteceu comigo, não sei se... Você olha a rede social e fala, meu Deus do céu. Minha vida é inadequada, né? Mas só eu. É só eu. Não, comigo também. Então, nós hoje somos condicionados a esconder cada vez mais, quando, na verdade, em muitas situações, ou é inevitável a gente expor a vulnerabilidade, ou até vai ser uma coisa boa, porque pode gerar conexão. Tenho dúvida. Aliás, uma das coisas que eu ouço muito em relação ao que eu escrevo, isso eu ouço muito, e eu nem percebo, né? Para mim é uma coisa tão natural. As pessoas falam o seguinte, nossa, você tem coragem de se expor, você tem coragem de falar as coisas que muito dificilmente as pessoas falariam. Total. E aí eu falo, mas eu não acho que eu estou me expondo, né? Para mim, não parece. Muito pelo contrário, né? Eu sou super cuidadosa, até porque tem a questão do escritório, né? Claro. Não sou completamente independente. Claro. Mas a sensação que as pessoas têm é que eu acabo tendo uma escrita que seja uma escrita onde eu exponho a minha vulnerabilidade. Cria conexão. Mas você sabe, até a pessoa cuidadosa que teu tempo, que a conversa está maravilhosa. Eu lembro que uma vez eu tive um feedback aqui na SPM de um aluno, foi aqueles feedbacks de formulário, não foi... a gente, né, tivemos uma NPS de 100, assim, espetacular. Mas eu vi um comentário que me pegou. Ele falou assim, o professor só divide história de sucesso que ele teve vendendo. E na minha cabeça, obviamente, eu estou compartilhando o que deu certo num primeiro momento. E eu mudei depois desse feedback, porque eu falei, cara, ele tem razão. Não veio de um lugar de arrogância eu falar que eu sou perfeito, nem disso. Não, mas... a tua lógica era essa. Deixa eu dividir o que funcionou. Deu certo, isso aqui, aí eu consegui converter a venda. Mas eu percebi que ao fazer isso, eu estava passando a falsa impressão, e é totalmente falsa, que eu só faço home run. Porque eu dou aula disso, porque eu vivo disso. E aí eu comecei a trazer para os treinamentos, para as aulas, para as palestras, o que deu errado. Falando, putz, aqui, eu senti isso. Então, é muito nesse lugar, e foi muito legal ter me aberto os olhos, assim, sabe? Eu falei, ele está coberto de razão, assim. Parece que eu estou tirando o direito das pessoas, e venda é mais não do que sim. Mas, Bruno, eu tenho uma experiência em relação a exatamente isso, que é muito engraçado. Aconteceu muitos anos atrás. Nós fizemos no escritório uma reunião com os advogados sêniores, só com os advogados sêniores. E alguns sócios foram convidados para falar um pouquinho de como foi a trajetória, etc. e tal. E aí os sócios, eles estavam exatamente nessa tua vibe. Eu vou lá para falar o que deu certo. Eu vim do interior, aí foi difícil, mas veja, consegui isso, aquilo outro. Puxa, eu de cara abri meu escritório, funcionou, etc. e tal. E eu só vi os advogados sêniores meio que se afundando. Sabe aquele momento que você está meio se afundando e com aquele
com aqueles olhos assim, muito provavelmente pensando o seguinte, cara, eu nunca vou ser esse cara. Né? Acabou. Pô, para mim não funciona desse jeito. E aí eu falei, na época, com o Zé Eduardo, saudoso Zé Eduardo, que era o nosso sócio-diretor, eu falei, Zé, eu tô achando o seguinte, eu tô achando que o povo tá assustado, porque parece que tudo deu certo para todo mundo. E aí ele falou, faz o que você quiser, fala o que você quiser. Eu falei, posso? Aí eu cheguei e falei, olha, quero contar para vocês o seguinte, comigo foi um pouco diferente. E eu comecei a contar no detalhe todas as experiências horríveis. Falaram, então, olha só, saco de sal, saco de sal, saco de sal, saco de sal. E eu contei experiências que eu tive, passagens da minha vida que não deram certo, que me exigiram muita resiliência, que me exigiram muita paciência. E o efeito foi incrível, porque as pessoas vieram falar, nossa, agora eu estou aliviada, porque realmente, você imaginar que as coisas dão certo, porque a sensação é essa, parece que tudo deu certo. Não tudo deu certo, mas você está se concentrando naquilo que funcionou. É importante a gente dividir. Mas até nesse, acho, concordo 200%, e foi um aprendizado para mim, sendo bem transparente aqui, algo que eu sempre... Eu imagino que você engaja mais. Muito mais. E até um ambiente, às vezes, leve, de dar risada. Falar, nossa, aquela eu errei muito, né? Eu tenho muita história. Mas esse teu lugar deu tudo certo e tal. Como que você, e pra gente caminhando pro final aqui, como que você... Você é uma pessoa que sempre transmite muita energia. E carreira mega consolidada, né? Muitas conquistas super bacanas. Como é que você mantém essa energia? Da onde vem, né, e olhando para frente, assim, o que te dá esse punch, né? Como é que você consegue manter esse punch, já tendo conquistado bastante coisa? Nossa, que pergunta desafiadora. Eu acho que eu estou sempre pensando no que vem. E estou sempre imaginando que o que vem vai ser melhor. Mas isso não torna o presente inadequado? Não. Você consegue equilibrar os dois? Acho que sim. Você equilibra bem os dois? Acho que sim. Não Mas sei. o que vem depois, então? Ixi, muitas coisas. Espero que muitas coisas. Não sei, eu sou uma pessoa que eu sou muito motivada a projeto, a cor. Sabe assim, até a viagem. Eu tenho que ter uma viagem, porque eu vou falar, bom, eu vou lá fazer a viagem, entendeu? Eu gosto de jogar a isca lá para frente. Eu acho que isso ajuda. Isso ajuda, mas eu diria para você o seguinte, a gente também engana, né? Às vezes a gente engana, né? Parece que a gente está com aquela energia toda e não é exatamente nunca quando eu estive com você eu vi energia baixa, então... Então, mas eu acho que é um pouco isso. Eu acredito que eu ainda tenho muitas coisas para fazer na minha vida profissional. Não tenho dúvida. E que são coisas diferentes, talvez coisas que eu nunca tenha feito. Então, isso me traz motivação. Me dá muita insegurança também, né? Sim. E aí a gente oscila. Tem horas que eu acho que vai ser incrível, tem horas que eu acho que vai ser um desastre, que eu não vou conseguir fazer nada diferente daquilo que eu fiz até hoje. Mas acho que é um pouco isso, olhar para frente e imaginar que sempre vai ter alguma coisa que vai ser melhor. Nem tudo vai ser melhor. Sim. Nem tudo vai ser melhor. Sim. E vai ter um monte de desafio. Mas vai ter coisa que vai ser melhor, sim, eu acho. Sim, e eu acho que tem esse... É engraçado você dizer isso, né? Porque eu vejo dois lugares para mim. Eu vejo lugar... lógico, são temas, o que a gente faz, é o nosso core business. Sim. Vive e respira esse negócio, a gente vem montando essa espinha dorsal toda, eu venho melhorando ela. Eu brinco que se eu não mexo nos meus materiais ali, pelo menos uma vez por semana, eu tô errando, né? Trazer um gráfico, trazer uma ponderação, às vezes eu mexo numa palavra, eu tô com um que eu já tô no forno aqui, que eu quero trazer e tal. Mas, obviamente, que é uma espinha dorsal que vem construindo há bastante tempo. Sim. Então, as mudanças no que eu faço, elas não são do dia para a noite, né? Você tem coisas que vão... E tem princípios que eles permanecem, né? De certa forma. Tanto que eu ainda trago muitos estudos, às vezes de 2018, falando, por que você está trazendo tudo? Porque ele ainda para em pé. Um estudo do MIT, que eu sempre falo bastante, e por aí vai. Mas a ressignificada que eu dei na minha cabeça em relação a esse ponto é que para aquela pessoa que está escutando é a primeira vez. Então eu não posso go through the motions. Eu tenho que estar aberto tanto ao novo que ela vai me trazer, e às vezes uma pergunta que eu nunca tinha escutado, uma provocação, mas eu tenho que estar muito imerso naquilo, que aquilo pode ser muito impactante, sem me vangloriar, mas assim, aquilo pode ser muito legal. Então essa é a conexão que eu tenho que fazer, porque se for uma conexão mecânica,
aí eu tô morto, porque eu não vou ter essa energia, essa empolgação. Vou falar, cara, não acredito que eu tô... né? Então, isso para mim foi uma ressignificada. Mas eu gostei muito do que você falou, porque eu também vejo esse lugar do novo, não de shiny objects, né? Eu sempre buscando novo. Exato. Mas dá uma motivação mesmo, eu entendi o que você olhar disse. Olhar para frente, sabe? Falar, puxa, vai ter alguma coisa diferente que eu vou fazer. Eu acho que eu fui movida muito a isso, né? Eu acho que não necessariamente desafios que eu procurei, mas desafios que surgiram na minha vida. Então, eu acabei me acostumando, né? É o meu modo de funcionar. E hoje eu tenho um pouco mais de controle sobre as coisas, eu posso planejar muito Sua agenda, mais, né? Exatamente. Faz muito sentido. Glaucia, eu queria te agradecer demais por ter vindo. Também. Essas 2 horas passaram voando, assim. Parece que não... Muito especial, 2 horas que a gente está aqui, passaram voando. Pô, quem não te segue no LinkedIn, siga a Glaucia, os textos são muito legais, sem puxar teu saco. Foi uma delícia, foi até difícil filtrar, porque eu falei, esse aqui foi legal, esse aqui foi legal também. Então, acho que para mim, que estava à distância, a gente foi também, né, se conhecendo, acho que para mim foi muito rico. E eu acho que saber que existem Glaucias é muito legal num mercado que, por vezes, é muito árido, né? E eu acho que pessoas que estão atentas a isso, e você... investir tempo para fazer essas mentorias, investir tempo para dividir. Eu vi a quantidade de podcasts que você já participou, então eu sei que não é fácil, não é simples, uma agenda super concorrida, né? A gente acabou nem entrando, tinha várias outras coisas que eu queria falar, então, primeiro, parabéns, né, por tudo que você vem fazendo e pela tua postura, tua vulnerabilidade, tua coragem de colocar e se posicionar, que eu acho importante, mas num lugar que zero agressivo, que eu acho que a gente também... tá precisando de pessoas que não estão só gritando umas com as outras, né? Radicalizando. Radicalizando tudo. Acho que você tem uma postura muito legal em como você traz temas que não são temas fáceis, não são temas óbvios, mas acho que a leveza que você traz atrai quem está lendo, assim. Então, é um prazer ler. E só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu adoro participar de eventos como esse e, assim, participar do teu é incrível mesmo, um conteúdo maravilhoso que eu também gosto muito de acompanhar. Obrigada. Você ouviu o Vendendo Valor, o podcast da Strunz, com apoio da ESPM.